Boa noite, povo. Estamos aqui hoje no estúdio do Shell. Estamos aqui para começar o nosso primeiro podcast, primeira apresentação. A gente já tinha feito uma prévia com o Cadu Moraes, mas agora a gente já está começando 2023 a todo vapor e com esse projeto novo, né? E, cara, com um convidado ilustre, um convidado muito gratificante pela presença dele, pelo conhecimento que ele tem e pelo assunto que a gente vai abordar. Vocês sabem que eu sou da área da música, então a gente sempre está por aí tocando. Mas dentro da música tem várias vertentes e também dentro do nosso cotidiano, né? A gente precisa de várias coisas e o conhecimento nunca é demais. Você pode perder tudo, mas o conhecimento que você adquire, você sempre vai guardar para sua vida. Então, eu quero que vocês recebam aí na casa de vocês, onde você estiver ouvindo ou assistindo essa transmissão. Lembrando que ela vai estar salva no Spotify também, né? No nosso canal de podcast lá no Spotify para você ouvir no trabalho. E também vai estar ao vivo e salvo no YouTube e no Facebook, onde nós estamos transmitindo. Então, se você estiver no YouTube, comenta aí boa noite, né? Se você tiver alguma dúvida sobre os temas que a gente vai comentar, você fala com a gente, né? Quando escreve ali que a gente vai tentar responder todas as perguntas. Então, quero que vocês dão uma boa-vinda aí, uma boa noite pro meu amigo Guilherme Godoy. Guilherme, prazerzaço em receber aqui no estúdio pra gente falar um pouquinho sobre logística, empreendedorismo e liderança. Que é isso, Chau. Eu que agradeço, então, para falar de coisas que eu conheço, de que eu gosto, então falar sobre liderança, empreendedorismo e logística são coisas que eu vivo no meu dia a dia. Então, para quem me conhece, o público que eu atendo aqui sabe que eu vivo isso. Algumas pessoas eu convidei, mandei o convite especial ali porque sabe que eu vivo logística, eu vivo liderança e empreendedorismo. Algumas pessoas aqui mais da região sabem também que eu faço, então são coisas que eu vivo. E para falar, assim, galera, isso aqui, quando a gente fala de podcast ele não é um monólogo que só eu falo e principalmente não pode ser uma verdade absoluta. Nunca nada na vida é uma verdade absoluta. Então, Shell, para as pessoas que estão ouvindo ou vão ver depois aqui, tem que entender que nada do que eu falar aqui é uma verdade absoluta. Eu vou falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu entendo, muitas coisas é achismo daquilo que eu acho, mas não é verdade absoluta. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, tem coisas que eu faço e coisas que eu não faço. Então, importante sempre deixar isso claro, porque às vezes as pessoas entendem como eu vou dar um exemplo aqui, como um influencer digital hoje, né? Vamos falar um influencer digital. É o termo que é mais usado hoje em dia, né? É o termo que é mais usado hoje em dia. Vou citar isso como exemplo pra gente fazer a introdução aqui. Você pega um influencer da vida, o cara ele mostra, a pessoa ela mostra como é a vida dela, ou um nicho que ela entendeu que é interessante mostrar, e as pessoas que são influenciadas agem como aquilo fosse sempre verdade. E não é, né? A gente sabe que não é. Então, a palavra influência, ela vem exatamente disso, de influenciar pessoas. Então, essas pessoas são influência porque elas postam a vida dela, ou postam alguma coisa que as pessoas gostam, se identificam com aquilo e vão ser influenciadas, vão agir daquela forma, vão falar daquela forma, vão se vestir daquela forma, vão ter um plano, vão ter um objetivo, vão ter um sonho a partir daquilo que a influência está falando. Então, quando a gente vai falar as coisas aqui, não é verdade absoluta. Tem coisas que eu faço, tem coisas que eu não faço, tem coisas que eu acredito, tem coisas que eu ainda tenho sonho de fazer, mas que a gente sabe que acontece aí, né, no mercado. Então, de novo, agradecer a oportunidade, e vocês que estão assistindo a gente, até comentei com o Shell aqui, que é muito legal hoje, que o podcast, ele deveria ser ouvir, né? E hoje a gente tem a vantagem do Facebook, os canais, as mídias digitais, que além de ouvir, vocês estão me vendo. Então, o Shell já é famoso. Revolucionou, né? Revolucionou. É isso. Cara, mas você que às vezes você tem o costume de ver Facebook, ficar assistindo, vendo no Face ou YouTube, cara, faça um convite pra você. Baixa o Spotify e entra no canal de podcast. Lá o podcast é de graça, então você pode ouvir sem propaganda, sem comercial nenhum, e você vai entender, você vai viajar. Porque o Guilherme vai lembrar, antigamente tinha aquelas radionovelas. Eu lembro quando tinha a televisãozinha antiga de tudo, aquela bem antiga. Eu lembro que tinha na radinho, tinha várias novelas. Então, eu sou dos 90 e 80 puro. Então legal. Então é isso, fica a dica aqui pra vocês assim. Não é verdade absoluta, é um bate-papo. A vantagem que tem aqui, a gente tá transmitindo ao vivo no YouTube. E aí fica aí, galera, se quiserem participar, perguntar, a gente vai respondendo conforme a gente conhecer. Então, agradeço a oportunidade. O Wanderson Barbosa escreveu aqui, aí sim, Guilherme, meu amigo, esse cara tem um coração enorme, sucesso, meu parceiro. Grande, mano, cara, esse cara é sensacional. Vamos falar aqui de liderança, né? Se a gente falar de liderança, ganhei uma vez um ingresso no meu trabalho pra assistir um jogo do Atlético de camarote, e ele foi o cara que eu convidei pra ir comigo, levei minha família, mulher, os filhos, tudo, fomos lá assistir lá, cara, foi sensacional, tudo pago, mas, cara, foi sensacional. Então eu tenho certeza que ficou na memória dele e ficou na minha também, porque, cara, foi top demais. Mas vamos abrir então essa
como posso dizer, não é uma entrevista, mas esse bate-papo. A ideia é isso, cara. Eu tava até pensando em comprar os microfones. Não, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai comprar o microfoninho. Mas a ideia é essa, é natural, totalmente ao vivo mesmo, pra você que tá na sua casa aí, você que tá assistindo, você sentir a conversa com a gente. Então, cara, é mais do que obrigação você comentar, escrever, né? É o primeiro, então cremos que futuramente o Guilherme vai voltar aqui com o podcast já estruturado, com uma base de fãs, pessoas que acompanham. A gente fala fã, é uma palavra às vezes muito pesada, mas às vezes vamos jogar assim, amigos, parceiros que estão acompanhando, que gostam do nosso trabalho, né? Então a gente começa com você que está assistindo, você pode compartilhar o link do canal, falar, toda quinta-feira tem um podcast legal lá, vai ter um bate-papo, e eu pretendo toda quinta-feira trazer um assunto, algo que vem de interesse pra gente aí da região, pra pessoa, porque muitas vezes eu mesmo, tem muita coisa que eu vou perguntar aqui hoje que realmente eu não sei. E um dos temas que é interessante, acho que vale para toda a nossa vida, é o tema de liderança, né? Então vamos começar a pergunta normal, que qualquer um faria pro Guilherme aqui agora, né? O que é liderança, Guilherme? O que realmente é liderança? Isso não é combinado, hein, galera? Não, é ao vivo. A gente conversou aqui, eu falei, Shell, prepare o que você quer saber, pergunta, e não deu tempo, galera, então é ao vivo. Mas eu tenho uma provocação, que eu tenho certeza que tem uma pessoa aqui que está me assistindo, a minha mulher ou ex-mulher, que eu sempre falo, Shell, vou provocar você e para todo mundo que está me ouvindo, assim, quando a gente fala de liderança, eu vou dizer para vocês assim, Shell, por que nós temos hoje apenas uma boca e 2 ouvidos? Por quê? Por quê, galera? Uma boca e 2 ouvidos. Cara, essa... Se você sabe aí, comenta aí já no vídeo aí. Eu sei que tem uma pessoa que sabe aí. Ó, eu tô compartilhando aqui, você também vai compartilhando aí também. Vamos lá. Então fica provocativa. Uma boca dá 1 minuto. Pensa, porque... Gente, isso aqui não é física, não é ciência, tá? Isso aqui é a minha teoria, tá bom? Porque nós temos hoje 2 ouvidos, tem gente que tem umas orelhas bem grandes e apenas uma boca. Cara, sei lá. Interagindo. Ao vivo falar, sei lá. Então eu vou falar aqui porque tem gente que tá dando risada aí. Simplesmente porque a gente precisa aprender a ouvir mais e falar menos. A gente precisa aprender a ouvir mais. Então quando a gente fala de liderança, eu vou entrar a falar um pouquinho sobre liderança aqui, mas eu fiquei assim, é óbvio que a gente estuda o assunto, prepara, um scriptzinho aqui, vocês não vão conseguir ler porque a minha letra é ilegível para vocês, mas a provocativa é essa. Então, isso que eu falei não é ciência, mas quando a gente fala de liderança, tá ligado a isso, a gente precisa ouvir mais e falar menos. Por que a gente precisa ouvir mais e falar menos? E aí, isso é pra vida, né? A gente age com a palavra liderança, mas isso é pra vida. Quando a gente fala mais, a gente tende a falar coisa que desagrada as pessoas, a gente tem o âmbito de vomitar. Infelizmente é assim, a gente tem um negócio que é vomitar. Cara, eu tô na emoção do momento, vou falar o que eu tô sentindo, tô com ódio, vou falar o que eu tô sentindo, tô muito feliz, vou falar o que eu tô sentindo. E a gente acaba não medindo as palavras, a gente vomita. E as palavras, elas machucam, as palavras, elas ferem, as palavras criam feridas que não cicatrizam mais. Né? Então quando a gente fala de liderança, eu levo muito isso comigo e algumas pessoas aqui sabem que é exatamente sobre isso, que é pra gente aprender a ouvir mais, pra gente estar disposto a ouvir mais. E aí, quando eu falo assim, o que é ser líder, entrando mais no tema, eu vou falar, a gente teve um líder, o maior líder de todos, que isso cientificamente provado, estão nos livros, está na história, está na nossa cabeça, está no coração, quem é? Foi Jesus. Então Jesus foi o nosso maior líder. Antes de eu falar do que é a liderança, falar de quem foi o nosso maior líder, é Jesus. E aí quando eu falo de liderança, o que é a liderança? O que é a liderança pra gente hoje? Pensa comigo aqui. E eu gosto de provocativas, de fazer perguntas. Então, você que está acompanhando aí você que está acompanhando aí no YouTube, aí vai fazendo pergunta aí, mas eu digo assim, quando a gente fala de liderança, nós que temos filhos aqui, alguns não têm, mas nós que temos filhos, o que o teu filho hoje, pequeno, é óbvio, né? Que depois chega numa fase ele já está maduro e consegue analisar as coisas, mas o que um filho pequeno hoje seria capaz de fazer pelos pais? Filho pequeno? Sei lá, vamos chutar eu e você aqui, os nossos que estão aqui brincando, fazendo bagunça ali, a Sofia e a tua pequena ali, minha 5 anos, o que você acha que a Sofia seria capaz de fazer por mim? Cara, eu acho, no pensamento, eu acho que tudo. Esse cara faria tudo. Você é o tudo dela, né? É isso. Então, a Sofia, eu tenho certeza que os filhos seriam capazes de tudo pelos pais. Por que eles são capazes de tudo por nós, Sean? Cara, eu acho pelo fato
ela ter nascido, você ter criado, cuidado, sei lá, pela falta de afeto do pai? É pela liderança. É pelo nosso exemplo. Se o teu, é óbvio, gente, que eu tô dando um exemplo de filho aqui, mas tem gente que não foi criada com os pais, tem gente que odeia, que sofreu maus tratos, abuso e tal. Não é esse o tempo, né? Vamos falar em via de regra geral. Os filhos são capazes de tudo por nós, e assim como eu era capaz de tudo pela minha mãe, pelo meu pai não, mas pela minha mãe, porque ela era o meu exemplo de vida. Ela me amava, ela me cuidava, ela me respeitava, ela tratava de mim do jeito que eu entendia que era o melhor. Então eu tenho certeza que hoje os nossos filhos seriam capazes de tudo pela gente, talvez de morrer por nós. Talvez de morrer por nós. Então, quando a gente fala de liderança hoje, para mim fica claro, liderança é a capacidade que nós temos de influenciar as pessoas a fazer aquilo que nós queremos. É a capacidade de fazer com que pessoas te sigam por um objetivo, por um propósito. A liderança é a capacidade que nós temos de fazer com que pessoas... Eu usei um exemplo de família, mas existem outros exemplos. No trabalho, tem muita liderança no meu trabalho, acredito que um de vocês também. Na igreja, isso é muito comum. Quem são nossos líderes? São os líderes de células, são os pastores, são os presbíteros, são os diáconos, são as irmãs de oração. Quem são os nossos líderes? O que eles fazem que vão fazer a gente seguir eles? Né? Então, quando a gente pensa em líder, a gente tem que pensar assim, o que é liderança? A gente pensa no líder. E quando a gente pensa no líder, o que o líder faz? Então a liderança, ela nada mais é a capacidade de influenciar as pessoas. Para o bem e para o mal. Para o certo e para o errado. Tem gente que vai para o lado certo, tem gente que vai para o lado errado. Mas a liderança é isso, é a capacidade de influenciar pessoas. Por exemplo, assim, eu sou líder dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, o João, o Victor e a Sofia. Aí tem a Gabriele e a Arielle, que são filhos também, mas, né, uma vírgula para eles, mas são filhos. O que eu sou capaz de influenciar os meus filhos para eles me seguirem? O que eu sou capaz de fazer com que os meus filhos aprendam, eles tenham um objetivo que eu tenho, um sonho que eu tenho, para eles fazerem a mesma coisa que eu. E aí vou te dar um exemplo de liderança. Exemplo de sonhos de vida. E aí, ligado a empreendedorismo, mas um pequeno pontinho de empreendedorismo. Eu gosto muito de viajar. Quer dizer que eu viajo sempre? Não. Mas eu amo viajar. Se eu pudesse, eu viajava toda semana. E eu queria levar a Sofia para viajar de avião. Só que é um absurdo de caro a passagem aérea. O que eu fiz com ela? Eu falei, Sofia, o pai quer te levar numa viagem, só que essa viagem é cara. A gente precisa guardar dinheiro. E hoje, quem sabe guardar dinheiro? Hoje, quem sabe se planejar financeiramente? Cara, eu sou uma negação nessa parte, meu Deus do céu. Vamos trabalhar isso aí. Tema para um próximo podcast. Finanças. Finanças, né? Então, assim, poucas pessoas sabem se planejar financeiramente. Mas a minha liderança sobre a Sofia fez com que ela fizesse assim, pai, me dá dinheiro. Deu pra quê, filha? Pra guardar por no cofrinho pra gente viajar de avião. Fizemos um planejamento eu e ela, de ela chegar nesse ponto. 4 anos, Shell. Entendeu? Então a liderança é sobre isso. É o que eu influencio as pessoas, ou o que eu sou influenciado, né? Eu tô falando eu como líder, mas eu também sou liderado, entendeu? De influenciar as pessoas. E cara, foi muito legal, porque assim, eu falei pra ela que eu tinha um sonho, que eu queria fazer ela viajar de avião comigo. Ela falou, pai, você não pode gastar muito no mercado. Não compre isso. Não compre aquilo. Pediu moeda pra mim, pediu moeda pra avó dela, se eu não me engano, pediu pra mãe dela, que tem um copo lá em casa. Ela corria guardar moeda lá. E aí isso é a capacidade de liderar, é você influenciar a pessoa com o teu sonho. A liderança, ela pode te levar pro buraco. Então a liderança é assim, é a capacidade de influenciar alguém, mas a pessoa não tá preocupada pra onde eu vou te levar. Shell, se você me seguir, você vai ter sucesso, cara. Teu podcast vai bombar dinheiro, vai ser monetizado, você vai ganhar muita grana, cara, você vai ficar milionário. Mas você não sabe disso. Você vai me seguir ou não? Entendeu? Entendi. A liderança é sobre isso. A liderança é... A liderança automaticamente por exemplo, o que você falou, você ser uma inspiração, talvez? Sim, é muita inspiração. A liderança é muita inspiração. A liderança, ela é, não vou dizer que puramente inspiração, mas ela é muita inspiração. É como você me enxerga, entendeu? O que eu tava dando de exemplo pra você, a liderança é a capacidade que eu tenho de influenciar você. Eu vou falar assim, Shell, vamos fazer um projeto aqui, pensa assim, sei lá, imaginei aqui agora. Cara, eu quero fazer esse estúdio aqui, o maior estúdio de Curitiba, região metropolitana do Paraná. Vamos fazer esse teu estúdio aqui no maior do Paraná. Só que para isso, cara, eu preciso de 200 mil reais. Como eu vou fazer para arrumar 200 mil reais? É óbvio que nós não temos 200 mil reais, cara. Mas como eu vou fazer para arrumar 200 mil reais? Eu vou ter que captar essa grana de algum lugar.
entendeu? Como eu vou vender pra pessoa um projeto, uma ideia, um sentimento de que eu vou fazer esse estúdio maior do Paraná. Nem maior do Brasil ainda, maior do Paraná, entendeu? Essa pessoa vai falar assim, Guilherme, eu vou investir em você. Eu não sei pra onde você vai. Eu não sei como você vai chegar lá. Mas eu confio em você e vou te seguir, entendeu? Ali que o João Ferreira falou, aí que tá a diferença entre o líder e o chefe. Qual que é a diferença do líder e o chefe? O líder e o chefe. Isso tem muito nas empresas, todo mundo trabalha sabe disso, né? O líder e o chefe. Qual que é a diferença? É um tema bem... Porque às vezes o pessoal confunde com chefe, com líder, sei lá se é a mesma coisa, agora você vai responder pra gente. Não é a mesma coisa, eles se confundem, podem ser, mas não é a mesma coisa. O chefe pode ser o líder e o líder pode ser o chefe. Pode ser. Primeiro de tudo, a liderança, ela pode vir nata. A liderança pode ser construída com o tempo. A liderança pode ser construída com treinamento, com exemplos, entendeu? A liderança pode ser treinada. A liderança eu posso. Claro que não apenas um curso, mas a liderança pode, assim, eu vou fazer um curso sobre gestão de pessoas, eu vou fazer um curso sobre liderança, eu vou fazer um curso sobre oratória, você vai fazendo curso, vai se preparando e tal, né? Não é só um curso, mas você pode fazer um curso e você vai se tornar um líder. Você se torna um líder. Mas o chefe, normalmente o chefe é aquele cara que manda. Então a liderança hoje ela é pelo exemplo. Então, eu falei muito isso na minha vida né, pessoal, eu falo muito isso na minha vida pessoal. Que a liderança ela é pelo exemplo. Não existe mais aquilo que faz assim, faça o que eu falo, e eu uso muito a família para isso, né? Então, a gente usava muito isso antigamente, os pais. Faça o que eu estou mandando você fazer, mas não faça o que eu faço. Entendeu? Uhum. Então, as coisas vão vindo na cabeça assim, galera. Então, né, vou pontuando pra vocês. Então, me veio um exemplo assim. Minha mãe fumava. Quando eu era criança, até uns 9, 10 anos, sei lá, imagino, uns 9, 10 anos ali ela fumou. E fumava muito, galera. Ela era uma chaminé. Mas todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Então, ela falava assim, não fique perto de mim quando eu estiver fumando. Não fique perto aqui na sala, no quarto, na cozinha, porque eu tô fumando. Ou não, você não pode fumar, sempre querendo dar exemplo. Antigamente era assim, né? Hoje não é mais. Hoje a liderança é pelo exemplo. Então a diferença básica, e eu acho que a principal é que o líder, ele lidera pelo exemplo. Ele lidera pelo exemplo. Então, voltando à família aqui. Quando eu, por exemplo, pai de 3 filhos aqui, bebo um monte, fumo, falo um monte de palavrão, coisas que são comuns, né? Não quero julgar, apontar nada aqui. Eu só estou dizendo, o que essa criança vai aprender com isso? Vai aprender a beber, fumar, xingar, falar palavrão, blá 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 blá, entendeu? Uhum. Por quê? Porque esse é o exemplo que ela tem. É o exemplo que ela está tendo. É o exemplo, ela não é um negócio que ela fala assim, não vou fazer porque isso é errado. É o teu exemplo, ela não entende que aquilo é errado. Ela vai fazer pelo exemplo. Eu vou dizer, dos meus filhos, e vou dizer do meu sobrinho. Por exemplo, o João, o Vitor e o Pablo, né? O João Vitor, meu filho, o Pablo, meu sobrinho. Eu amo jogar futebol. Eles cresceram comigo, os 3, o Vitor um pouco menos, mas o Pablo e o João, eu ia jogar bola em tudo quanto é canto. Eu me chamava pra jogar bola de madrugada, se pudesse eu ia. Sei lá, fui jogar bola lá na Lapa, em Santa Felicidade, onde tinha futebol eu ia. É óbvio que é natural do homem, talvez um pouco de instinto. Mas o que eles aprenderam comigo? Eles aprenderam um pouco a amar o futebol, entendeu? Eles aprenderam a gostar do futebol comigo. Eu sou responsável por isso. Aprenderiam sozinhos? Aprenderiam. Porque tem um pouco de instinto, tem um pouco de influência de outros amigos, tem outras coisas. Uhum. Mas eu fui o principal exemplo. Eu ia todo sábado, todo mundo jogar bola e eles iam comigo. Amo futebol. Querem ganhar de presente o quê? Querem ganhar de presente chuteira. Querem ganhar de presente roupas de time de futebol. Por quê? Porque eu sou o exemplo deles. Eu carregava eles comigo pra onde eu fosse. E o chefe, Shell, voltando à parte do chefe, o chefe faz assim. Mas se você escreveu, tamo no caminho errado. É verdade, aí, ó. O chicote estralando aí. Aí, ó. E aí o chefe, Shell, o que o chefe faz? O chefe é o pai e a mãe que fala assim, eu tô mandando você fazer. Não explica por quê, não entende as tuas dificuldades, não te ouve e fala assim, estou mandando. O chefe. O chefe. Normalmente o chefe é assim. A liderança tem a chefia junto, porque o chefe é o líder. Cara, que aulão, que aulão. Pensa comigo, o líder, ele é o chefe. Por quê? Porque a gente não pode confundir que na minha casa eu falo pra Sofia, Sofia, quem manda aqui sou eu. Porque eu sou responsável por você, então eu sei o que é melhor pra você. No meu trabalho, sob minha responsabilidade, tem hora que eu tenho que falar, galera, isso aqui é decisão minha. Isso aqui não é uma democracia, isso aqui eu estou pedindo pra fazer. Mas o líder, ele vai lá e tá preocupado em te ouvir.
Você vai falar assim, Guilherme, cara, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu preciso de ajuda, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer, eu preciso crescer, eu preciso aprender como fazer para poder fazer. O chefe ele vai falar assim pra você, Shell, eu tô mandando você fazer. Ah, mas, cara, eu não consigo, não sei, dá teus pulos. Não quero saber. Faça. O chefe é o pai e a mãe. Ó, o Silvio, um abraço, cara, Silvio. Silvio é o fiscal do BR, na empresa do trabalho. Ah, legal, um abraço. Ele escreveu aqui, ó, top. Que aula, hein? Cara, e é só o começo, tem mais 2 temas aí que é muito importante. Cara, os temas que você trouxe aqui, cara, eu acho que, como eu não utilizo no meu cotidiano, e que nem minha esposa falou, cara, liderança, viu como a liderança em si, ela vai muito além de um líder que a gente imagina num trabalho, né? Tipo, começa a partir dentro da tua casa e você pode rapidamente confundir e trocar a ideia de um líder com um chefe, né? Porque tem muito pai de família que é chefe. Tem muito. E aí, galera, eu usei o exemplo da família, tá? Mas não isso é pra vida. Em tudo a gente tem... Os exemplos são esses, mas a ideia de liderança e chefia é a mesma coisa, né? A liderança é uma coisa e a chefia é outra, mas se confunde no trabalho, em casa, em qualquer lugar, entendeu? São a mesma coisa. E aí até ia falar pra você assim, por exemplo, assim, o líder normalmente vai te mostrar o caminho, vai querer que você vai fazer o melhor pra você. Então o líder... Não, isso aqui é ao vivo. Então o líder é assim, ó. Ele vai te mostrar o caminho, ele vai querer que você cresça. O líder, ele não tem preocupação de que você seja melhor que ele. Cara, eu quero que os meus filhos sejam melhores que eu. Eu quero que as pessoas que trabalham comigo, que estão sob minha responsabilidade, sejam melhores que eu. A liderança é isso. Não, eu quero que eles cresçam, que eles explodam. Explodam assim de potencial, sabe? De ser alguém. É isso. E aí não é riqueza, galera. É de ser alguém diferente na vida, entendeu? É de realmente fazer a diferença. A liderança é sobre isso. E o chefe, pra gente sintetizar do que é o que não é chefe, o chefe, ele tem ciúmes de você, ele vai ver você sempre como uma pedra no sapato. E o chefe, normalmente, isso normalmente é óbvio que existe exceção, né? Eu não sou um cara expert em liderança, até trouxe uns livros, vou te mostrar aqui. O chefe, normalmente, ele fica de picuinha com você pra fazer você cair, pra te derrubar. Você entende o exemplo? Como eu posso dizer assim, picuinha. Pensa um par do teu trabalho que não gosta de você, ou pense melhor. Tem alguém do teu trabalho que você não gosta, ou alguém da tua vida que você não gosta. A gente aqui, a galera que tá nos acompanhando aqui não faz isso. Ninguém aqui. Mas essa pessoa fica fazendo fofoca sobre você. Por quê? Porque quer te derrubar, quer teu mal. Ela quer ver você chorando, quer ver você triste, quer ver você pra baixo. Se você falar que tá endividado, não sei se é excelente pra ela, mas é isso que ela queria. O chefe, ele procura isso. Ele fala, cara, eu vou sacanear esse cara. O chefe, ele tá preocupado e fala assim, eu vou dar uma tarefa pra esse cara que eu sei que ele não vai executar. O chefe faz isso. O líder não. O líder faz o quê? O líder fala assim, cara, eu vou te dar uma tarefa que é difícil, mas eu estou aqui pra te ajudar. E se você não souber, e eu não souber, a gente vai procurar quem saiba. Eu não quero você, Shell, com uma... Tipo, cara, derrotado, entendeu? O líder não quer você derrotado. O líder quer você pra frente, cara. O líder quer falar assim, cara, puta, eu quero que você exploda de resultado, de felicidade, que você vá pra frente, entendeu? É isso. Então, cara, líder é uma coisa e chefe é outra coisa. E aí, só pra pontuar aqui, quem conhece bem a Bíblia aí, eu leio pouco a Bíblia, sou cristão não praticante, vamos dizer assim, mas eu conheço a Bíblia, mas não sei falar as passagens. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala assim, ó, ele fala assim, ó, quem quiser ser líder, primeiro precisa ser servo. Então, quem quiser ser líder, primeiro precisa servir. Por isso que nós, pais, a gente não pode falar para os filhos assim, faça porque simplesmente estou mandando você fazer. É por isso que a gente não pode falar no nosso trabalho, se você lidera alguém, ou para um próprio par de trabalho, cara, estou mandando só você fazer porque estou mandando você fazer. O líder vai mandar fazer? Vai mandar fazer. Mas ele está preocupado em saber se você entendeu, ele está preocupado se você tem capacidade, ele está preocupado em entender o teu momento. Por isso que eu comecei a provocativa de liderança a falar, por que nós temos 2 ouvidos? Porque o líder, muito mais do que executar as coisas, o líder tem que saber ouvir, o líder tem que saber pegar as coisas no ar, sabe? O líder, cara, é assim, ó, Shell, tudo bem? Cheguei aqui hoje. Shell, boa noite, cara, tudo bem? Aí você responde assim, tudo bem. E aí morreu o assunto. Mas, cara, será que você tá bem mesmo? Então vamos para a próxima pergunta aqui para Guilherme, que vai entrar nesse tema que eu estou aqui agora. Como o líder pode motivar
uma pessoa que não acredita mais na empresa ou não acredita mais no propósito, como é que o líder consegue motivar essa pessoa? Porque você vai, como você falou agora, às vezes a pessoa não está bem, às vezes a pessoa não está satisfeita, não está feliz. Como é que o líder consegue motivar? Porque o líder em si, a gente vê muito assim, tipo no filme do Rocky Balboa, né? Quando ele está treinando os caras, ele vai para cima e tipo tá no fim do túnel e consegue tirar umas... Como é que o líder consegue fazer isso? Como é que você consegue, o líder consegue motivar uma pessoa que está desmotivada, dependendo de qual área? Cara, eu tenho uma verdade assim, absoluta pra mim, que ninguém precisa de motivação, a gente próprio se motiva. Primeiro de tudo, então, não sei quem fez a pergunta, se é tua, mas a primeira resposta é, você mesmo se motiva. Só que pra você fazer isso, você tem que encontrar um motivo. Parece meio redundante as coisas, mas é isso. Então, se eu entendi bem a pergunta, você está falando de uma pessoa que está desmotivada. Eu sou líder e eu preciso cativar essa pessoa. Isso, ela está ali na equipe e ela não tá, tipo, ela não tá bem. Ela não tá bem. Então vamos lá, a gente fala de performance, essa pessoa tá triste, tá com problema de saúde. Por isso que a gente precisa aprender a ouvir. Gente, assim ó, pra vida, isso é pra vida. Quando você, Shell, falar pra mim assim, Guilherme, cara, boa noite, tudo bem com você? Cara, você vai ter que estar disposto a ouvir se tá tudo bem. Entendeu? Você vai ter que gastar teu tempo, falar pra mim assim, Guilherme, mas você tá bem mesmo? Aí, cara, putz, poxa, cara, não tô, cara. Como é que pode, né? Tem demais. A segunda pergunta, né? Porque bem que você falou a verdade, você pergunta pra pessoa, o normal da pessoa dizer, não, tá bem, cara, tô bem, mas... Eu vou chegar nesse exemplo. Então, assim, quando um líder quer ter o resultado da sua equipe, quer motivar alguém, a gente, primeiro de tudo, tem que estar disposto a ouvir. A gente tem que conhecer as pessoas, a gente tem que conhecer com quem a gente trabalha, a gente tem que conhecer quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Porque assim, gente, ó, a gente tem que pensar que todos nós somos líderes, todos nós, sem exceção, sem exceção. Eu sou líder dos meus filhos, eu sou líder parcialmente do meu trabalho, eu sou líder para alguns amigos, para algumas pessoas que me conhecem, eu sou líder. Você também é líder, você é líder dos teus filhos, então todo mundo é líder. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte, que nós temos um público que nós estamos influenciando, primeiro de tudo. E como que a gente influencia esse público? Se eu não enxergo ele como meu público, o meu público que eu estou influenciando, como eu vou influenciar esse público? Como eu vou motivar esse público? Então a primeira coisa é você ouvir e enxergar. Por quê? Aí que eu vou falar assim, então, Shell, quando você chegar para essa pessoa e perguntar se ela tá bem, você tem que estar disposto a ouvir. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu uso esse exemplo. Cara, boa noite. Eu vou dizer assim, boa noite. Independente se eu dou um boa noite animado ou triste, e acabou o assunto. Por quê? Porque nós, galera, não estamos preocupados em realmente ouvir o problema da pessoa. Vão dizer assim, mas aquela pessoa chata, aquela pessoa vai reclamar, e a gente já sabe que ela só reclama, e ela só chora, e blá blá blá. Mas o líder tem que saber ouvir. Então nós, como líder, temos que saber. Se a gente pergunta pra pessoa, bom dia, tudo bem? E a pessoa começar a falar que não tá bem o dia dela, você vai ter que ouvir. Esse é o primeiro ponto pra gente motivar as pessoas. Como que eu faço pra reverter esse cenário? O primeiro ponto é ouvir essas pessoas. E o segundo ponto é conhecer essas pessoas. É conhecer, entendeu? Se a gente não conhece as pessoas, como que eu vou ajudar ela? Você pode perguntar assim pra mim assim, Guilherme, cara, boa noite, tudo bem? E eu vou falar pra você assim, não, Chão, não tá tudo bem. Daí você vai falar assim, no que eu posso te ajudar? Cara, eu tô com um problema porque eu gosto de jogar bola e não consigo jogar bola. No que você vai me ajudar? Cara, você não me conhece. Você não sabe qual é a minha dificuldade, entendeu? Você não sabe o que esse cara tá passando no trabalho dele. Então o primeiro ponto é saber ouvir. E o segundo ponto principal é conhecer essa pessoa. Isso é um conjunto de coisas que nos permitem tratar essa pessoa diferente, porque cada pessoa ela é diferente, entendeu? E como, às vezes, uma outra dúvida que eu acho que eu tinha que ter falado antes, perguntado, como uma pessoa descobre que ela é líder, ou ela aprende a ser líder? Ou você acredita que a pessoa consegue nascer com esse talento ou dom? Assim, porque eu acredito assim que né, a gente começou falando sobre influência, você que está assistindo e entrando no canal agora, eu quero que você se inscreva no canal, ative a notificação, porque essa live eu vou editar ela, vou recortar, vou deixar ela bem bonitinha para vocês. Aí vocês vão estar conseguindo assistir. Então se inscreva no canal e toda quinta-feira vai ter uma transmissão, né? Hoje estamos aqui com o Guilherme, vocês estão vendo, é uma aula, um top. E essa pergunta aqui, acho que talvez você está fazendo aí na sua casa agora. Como uma pessoa consegue descobrir que ela... Porque às vezes a pessoa fala, pô, cara... Ou tipo assim, sei lá... Como é que a pessoa descobre que ela é líder? E como é que ela faz para tentar mostrar isso? Talvez na vida, ou na empresa, ou consegue demonstrar
essa liderança ou esses títulos, não sei se você acredita que é um instinto, que é um dom, ou é treinável, a pessoa aprende a ser líder, ou não, a pessoa nasce já com esse dom? Assim, ó, excelente pergunta, tá? Como eu falei lá, comecei a introdução, galera, isso aqui não é verdade absoluta. Eu acredito que a liderança é um dom, ela é um dom. Mas, como eu falei também no meio aqui, ela é treinável. Então, o primeiro ponto, ela é um dom. Tem gente, que é líder nato. Tem gente que você fala, pô, esse cara faz acontecer, essa pessoa faz acontecer, eu gosto muito deles, entendeu? Não é influencer, é um líder. E aí, naturalmente, essa pessoa traz as pessoas pra ela e ela faz as coisas acontecerem. É uma pessoa, por exemplo, você acha que Jesus, ele treinou pra ser líder? Ou ele era um líder nato, ele tinha o dom de ser líder? Só porque ele era Jesus, o dom divino. Não estou falando de divindade, estou falando de dom, aquilo que a gente nasce, aquilo que a gente tem. Jesus teve esse dom. Ele tinha o dom de liderar as pessoas. Você pensa, gente, o maior exemplo de liderança é Jesus. Ele captou 12 pessoas, se eu não estou enganado, 12, né? Me corrija, são 12 discípulos, que começaram a seguir e com um único propósito. Pregar o evangelho por toda a terra, um negócio novo, louco. Cara, pensa, o evangelho, pregar sobre Jesus, sobre Deus é uma loucura. É para poucos, entendeu? E eles pregaram. E como que, eu não lembro quantos desses discípulos morreram? Cara, Jesus levou eles para onde, entendeu? Mortes feias, muitos. Mortes feias. Eu não sei dizer quais aqui, mas eu sei que vários foram mortes feias, foram decapitados, não sei mais o que lá, entendeu? Então, Jesus tinha o dom da liderança. Jesus era líder nato. Só que, aspas, ele se preparou também. Até os 30 e poucos anos dele, que morreu com 33, até um pouquinho antes, que ele ficou escondido na história, ele estava se preparando, entendeu? Ele estava tendo aula. Ele estava aprendendo, entendeu? Com quem ele estava aprendendo? Ele estava aprendendo com Deus. Mas ele também precisou aprender. Então, assim, a liderança, ela é treinável. Existe o dom, mas ela é treinável. E como que a gente percebe, como a gente identifica se de fato nós estamos sendo líder, né? Não estou mesclando chefe, sendo líder. Se você é capaz de fazer uma pessoa comprar uma ideia tua, um projeto teu, um sonho teu, alguma coisa pessoal tua, e fala assim, cara, eu vou com você. Você não precisa falar para ela assim, eu vou te liderar, né? Porque a liderança é assim, você não fala assim, Shell, eu vou te liderar. A liderança nata é assim, a hora que você percebe que tem uma multidão caminhando atrás de você. Entendeu? Então, para você identificar, em alguns momentos, em alguns conhecimentos que você tem no dia a dia, que você percebe que aquela pessoa faria alguma coisa para você sem nada em troca. Ela fala assim, cara, pô, eu vou te ajudar. Isso não é só amor, cara, isso não é... Como que fala uma pessoa que doa as coisas, assim, que gosta de dar, assim, Cara, agora me fugiu a palavra, se você sabe, comenta aí. A igreja católica usa muito, assim, que é o termo... Me fugiu o termo aqui. Caridade. Caridade. Não é caridade. Não é caridade. A liderança é... Por exemplo, assim, eu falar assim pra vocês, poxa, cara, eu queria abrir uma empresa aqui de entregas aqui. Aí você fala, pô, Guilherme, cara, eu consigo te ajudar, porque eu acredito que vai dar certo você. Sem eu mencionar nada sobre liderança. Não é liderança, eu falo assim, cara, eu sou líder, eu tenho aqui, ó, eu tenho um papel, eu tenho um planejamento, aqui tá tudo descrito, eu sei quanto eu vou gastar, vamos comigo nessa? Entendi. Isso é fácil. Entendi. Não que seja muito fácil, mas isso é fácil. O líder é aquele que fala assim, cara, poxa, eu queria abrir uma empresa aqui, cara. Aí você fala assim, cara, eu tô com você nessa, eu acredito em você, eu tô com você, entendeu? Então, a partir do momento que você ouvir uma pessoa que compra um sonho teu, que compra uma ideia tua, que compra um planejamento teu, que compra uma atividade tua, que faz alguma coisa por você sem esperar nada de troca, você pode ter certeza que você está sendo o líder dela. E todos nós, como eu falei agora há pouco, todos nós somos líderes. Todos nós somos liderados, mas todos nós somos líderes, em algum momento. O importante do líder, a coisa mais importante que eu acredito de um líder é saber identificar quem nós estamos influenciando. Aí eu vou dar um exemplo pessoal meu, que aconteceu semana passada aqui, tá? Eu fui atrás de um mentor profissional. Então, galera, procura aí sobre mentoria, sobre o que significa mentoria profissional, né? Existem as pessoas que são os coaches de carreiras, que são pagos, mas o mentor é alguém que você gosta, alguém que você se identifica, alguém que você vê um potencial nesse cara, alguém que galgou um processo, alguém que galgou uma estrada, já passou por uma estrada, e fala, cara, pô, eu me espelho nesse cara aqui, entendeu? Ele não é meu chefe, ele não é meu líder, ele é alguém lá de outro lugar. Fala, cara, mas eu gosto desse cara, eu gosto da forma que esse cara fala comigo, eu gosto da forma que esse cara engaja as pessoas, eu gosto da forma que esse cara age,
eu gosto desse cara. Aí o que eu fiz? Teve um treinamento sábado no meu trabalho e esse cara foi junto. E aí eu falei pra ele, Daniel, o nome dele, eu falei, Dani, cara, eu quero bater um papo com você. Aí se tiver alguém de Londrina, aí tem um amigo meu de Londrina, não sei se ele tá assistindo não, mas ele vai conhecer o Dani. Cara, e eu chamei o Daniel pra conversar, eu falei assim, Dani, cara, eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Estou num momento de reflexão da minha vida e tô precisando de uma ajuda. Ele, cara, dinheiro eu não tenho. Eu falei, não, meu querido, não é dinheiro, cara, é muito maior que dinheiro, entendeu? Porque dinheiro, se eu estruturar o que eu sonho, eu vou conquistar o dinheiro. Ele falou, o que que é? Eu falei, cara, eu quero que você seja meu mentor. Meu, o cara quase caiu duro. Eu falei, como assim, Guilherme? Ele, cara, nunca imaginei isso. Ser mentor de alguém, você, blá, blá. Eu falei, cara, mas eu? Ele, mas por que eu? Aí eu comecei a falar pra ele, isso que é o líder. Tudo que eu citei pra vocês, eu falei pra ele, cara, Dani, eu me espelho em você, cara. Eu vejo a forma que você fala com as pessoas. Eu vejo a forma que você trata as pessoas, eu vejo a forma que você lida com os problemas, eu vejo o que você passou, não que eu queira passar exatamente pelo que você passou, mas, cara, eu sei que você tem conhecimento, que você tem capacidade, então, mentor. Então, a forma de liderar as pessoas é isso, cara, tipo, é um negócio que não necessariamente eu tenho que dizer assim, eu sou teu líder. Eu cheguei nesse cara e falei assim, meu, eu gostaria que você fosse meu mentor, cara. E o que faz o mentor, cara? Dá insights, traz pensamentos, traz uma forma de agir que eu posso melhorar, trazer um resultado melhor, entendeu? Show. É isso. Finalizar o tema liderança, como é que um líder, esse é o tema meio que forte, como é que um líder consegue gerir ou lidar com conflito? Cara, a pergunta é fácil, a pergunta é muito fácil, mas a resposta é difícil. No mundo, existem duas coisas só, simples, o certo e o errado. Os conflitos são também as mesmas coisas. Existe só o certo e só o errado. Só que isso pra vida. E aí, Leide, que tá me ouvindo, que sabe que eu já falei muito, e a gente ouviu muito isso sobre... a gente tinha conversa sobre casais e tal, outras pessoas já me ouviram, que existem duas verdades ou três verdades, né? Eu vou dizer duas, a minha e a sua. Então, quando a gente conta uma história, sempre existe o meu lado, e pra mim é verdade, mesmo que seja mentira, e pra você existe o teu lado, a tua verdade, mesmo que seja mentira. Como que a gente gera um conflito? Eu falei que é simples porque se a gente estiver atento aos sinais, se a gente estiver atento ao ambiente, a gente vai conseguir resolver o conflito. Por quê? Porque a gente já sabe como... Nós somos previsíveis. Me veio aqui a palavra aqui. Previsibilidade. Nós somos previsíveis, Shell. Entendeu? Todo ser humano é previsível. Então nós já sabemos aquilo que vai acontecer. E aquilo que está acontecendo, a gente já vem, já sabendo, se nós somos líderes, por que está acontecendo, correto? Exceções existem, é óbvio. Mas, no geral, um conflito, a gente já sabe. É conflito de interesse, porque você está fazendo o que eu deveria fazer. É conflito porque, cara, você está na vaga que eu deveria estar. É conflito porque você tem uma ideia e eu tenho a outra. Várias formas. Mas, então, quando nós líderes, isso é importante, tá? Quando nós líderes, nós já sabemos, já existe um padrão para conflito. Todo conflito existe um padrão. E aí que me veio na memória que um negócio aqui, ligado a isso que eu vou citar aqui, ó. Por exemplo, assim, eu aprendi na minha empresa que todo o acidente é evitável. Todo acidente que existe no mundo, ele é evitável. Seja por mim ou seja por terceiro. Aí uma pessoa me deu um exemplo assim, né? Me deu não, né? No treinamento que nós estávamos. Ela falou assim, não é não. Porque se a gente tá dirigindo o carro lá, e aí o caminhão tá passando, e a roda do caminhão solta, e bate no outro carro ou atropela alguém, aquela roda daquele caminhão pesado lá. Aí o instrutor falou assim, mas era evitável ou não era? E a pessoa falou, não. Ele falou assim, é evitável. Porque se o motorista do caminhão fizesse a manutenção correta, não haveria conflito. Não haveria o acidente. Entendeu? Por quê? Porque o motorista está atento ao caminhão dele, não é atento ao nosso veículo. A gente está atento ao nosso carro, à nossa moto. A gente está atento. Se a gente estiver atento a todos os sinais, todo o acidente é inevitável, seja por nós ou por terceiros. E como que a gente evita o conflito? A gente pode não conseguir evitar que ele aconteça, mas a gente encerra um conflito conhecendo as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Por isso que eu comecei. No conflito existe o certo e o errado. Vamos dizer assim, existe um conflito em casa. Vou usar a família de novo, galera. Vou usar aqui a minha família, tá? Alguém chegou pra mim e falou assim, ó, nada pessoal, tá? Eu quero fazer tatuagem. E eu falei assim, eu sou contra. Só debaixo do meu cadáver. Temos um conflito. Entendeu? Uhum. O filho quer fazer e o pai não quer deixar. Eu falei assim, nunca, jamais você vai fazer. Eu vou, pera, só corrigir. Jamais você vai fazer enquanto você estiver sob minha responsabilidade, entendeu? Então, eu conheço meu filho, né? Talvez não 100%, mas eu conheço meu filho. Então, eu falei assim, cara,
Eu sei o que pode e não pode, citei a Bíblia, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, ele ficou citando sei que entrou por um ouvido e saiu pro outro, as orelhas servem para isso também, entrou no ouvido e saiu pro outro, mas eu dei um exemplo para eles do porquê que eu não concordava. E aí eu falei assim, cara, eu não concordo, a tua mãe precisa concordar, mas assim, comigo você não vai fazer. Quando você completar 18 anos, for dono do teu nariz, tiver a tua independência, filho, você faz. Mas por enquanto, o que é certo, o que é errado, é errado, né? Então quando você tem o certo, é certo, o errado, é errado. Eu não sabia que o certo era, não posso fazer. Não posso fazer porque, primeiro de tudo, cristão, corpo é templo do Espírito Santo, não, ok. Segundo, cara, você é muito novo, você pode fazer uma tatuagem para se arrepender daqui a pouco, e aí vai ficar manchado com a pele pro resto da tua vida. Não tem como voltar atrás. Terceiro, você não tem dinheiro, e como eu não concordo, e talvez se a tua mãe não concordar, você não vai conseguir se bancar para fazer, e fui citando, entendeu? Então como que a gente gera um conflito? Conhecendo as partes, conhece as partes, e joga o que é certo, o que é errado. E aí, assim, ponto importante para encerrar a pergunta, se eu não respondi, vocês me questionem. Alguém tá dizendo que tava travando. Eu já tô vendo aqui já. Tá no chatinho. E aí, para encerrar a tua pergunta, Shell, o líder, ele nunca corrige alguém em público. Porque o líder, ele tem a capacidade de dar a vida para alguma coisa. Quando eu falo dar a vida, não é a concepção da mulher ficar grávida. Ele tem capacidade de criar as coisas nas pessoas. Então, por exemplo, quando eu falo criar, você imagina assim, cara, eu falei aqui, cheguei e comentei um pouco do teu estúdio, né, antes da gente começar o podcast aqui. Michel, cara, ideia e tal. Aí você termina o podcast e fala, cara, nossa, eu tô cheio de vontade, cheio de sonho de fazer e vou fazer acontecer. Ou eu posso te minar e falar assim, Michel, isso aqui, cara, é uma porcaria, velho. Se eu fosse você, velho, você não tem o dom pra isso, você não tá treinado pra isso, larga tudo isso aqui, vende esses equipamentos teu aqui, vai trabalhar onde você trabalha, área de qualidade, execução, não sei o quê, porque isso aqui não presta pra você. Vamos terminar o podcast? Você vai sair assim, pô, quem é o Guilherme? O que o Guilherme pensa que eu sou? Quem é ele pra falar que eu não sou nada, que eu tenho que vender minhas coisas, entendeu? Então o líder, ele tem essa capacidade de dar a vida ou de tirar a vida, né? Para as coisas, para o sonho. Então o líder, para encerrar o conflito, nunca chama a atenção de alguém, orienta alguém, eu gosto da palavra mais orientar, porque é a correção, mas é orientativo, em público. Eu não vou chegar pra você na frente de todo mundo, poxa, faz essa coisa errada aqui de novo, entendeu? De novo. Não vai. Tchau, vem aqui. Cara, só eu e você aqui. Eu não gostei da tua postura aqui. Aquele relatório que eu te pedi ali deixou a desejar. Cara, pinta aqui, coloca aquele número ali, arruma a ordem aqui, executa assim, fala assim. O líder tem o papel de te orientar. Então no conflito, ele nunca pode te chamar a atenção, independente das partes, em público. Mas elogiar, o líder tem que elogiar em público. Porque todo ser humano gosta de ser elogiado. Todo ser humano. Mulheres gostam mais. Se a gente, homem, casado, percebe que a mulher... Não percebe, perdão, que a mulher pintou o cabelo, que cortou o cabelo, fez um negocinho diferente, o que ela faz com você? Cara, já aconteceu, já. Entendeu? Então, todo ser humano gosta de ser elogiado. Então as coisas boas a gente tem que elogiar em público, para enaltecer as coisas boas. A gente não faz isso com o filho. O filho aprendeu a escrever o A. Ai, filha, que lindo, vamos lá. Minha filha esse dia me desenhou na cara careca e gordo. Não, mas acho que ela não errou. Aí agora já virou meme, eu falo, filha, sabe, mas eu sou cheio de cabelo, ai, né? Gordo mais ou menos, mas não, entendeu? Mas eu elogio, sabe? E deixa lá o desenho se eu tiver que mostrar pra alguém com orgulho, entendeu? Porque você gosta disso. Então, pra fechar aqui de conflito e falar de liderança cara, nunca você corrige alguém em público. Porque você tem o poder de dar a vida ou de matar essa pessoa, entendeu? Caramba, então pegou essa visão? Agora vamos puxar outro tema aí que é logística. Cara, logística. Essa é um tema aí que eu realmente não entendo nada, não sei nada de logística. Ô, Shell, deixa eu só falar alguma coisa, pra quem algumas pessoas conhecem. Eu não vou te dar, Shell, porque eu não tenho dinheiro pra te dar, mas eu vou te emprestar um livro se você quiser. Galera, Thiago Brunet, ele é um cristão, líder de milhões de pessoas, um cara bem sucedido. Thiago Brunet, tá? Esse livro aqui é excelente. Especialista em pessoas, tá? Se você for na minha casa, tem 1 milhão de livros lá, li todos. Caramba! 1 milhão é uma forma de falar, mas tem muitos livros. Eu li todos? Não, eu comprei uns novos ano passado e tô enferrujado em ler. Mas eu li muito, gosto de ler muito.
E esse aqui, 12 dias para atualizar essa vida. Esse aqui eu não te empresto porque tem anotação pessoal aqui, ó. Aqui tá o escopo da minha vida, o que eu preciso fazer. Caramba, velho. No livro. Cara, uma coisa que é louco, que eu sou muito ruim de ler, não sei se o Cristiano tá assistindo, mas o Cristiano é o responsável do RH da empresa. Ele me deu um livro muito top. Eu tô lendo, mas aos pouquinhos. Porque, cara, eu não tenho hábito. Então, aproveitando já que temos um leitor aqui, talvez você não tenha o hábito que nem eu. Cara, como faz pra ler o livro e pegar a paixão pra ler livro? Assim? Porque, cara, eu vejo que a leitura do livro, eu vejo os caras, tipo, parece que é como se estivesse vivendo, estando dentro do livro. É uma história. Tem pessoas que lê o livro e não assistem o filme. Então, tipo assim, como é que tem uma ideia, uma receita pra você conseguir entrar nesse mundo do livro? Porque é muita coisa, né? Tá bem atrasado, Chá, no YouTube aqui. É isso, demora esse áudio. Assim, ó, tá? Tudo eu não sou expert. Então, pra quem gosta de ler, gostaria que comentasse aqui um livro que gosta, pra gente deixar aqui um insight. Posta aí, galera. Alguém gosta muito de um livro? Posta aqui, pra deixar como ideia, tá? Eu vou, antes de responder a tua pergunta, eu vou falar. Tem um livro, Shell, que eu amo, que é O Caminho da Humanidade. É do Augusto Cury. Esse cara é um psiquiatra, é um dos autores mais vendidos no mundo. É o melhor do Brasil e um dos mais vendidos no mundo. Augusto Cury. Cara, esse cara tem muitos livros. Tem palestra no YouTube, se colocar, você acha esse cara aqui. Esse livro é sensacional. Esse livro é O Caminho da Humanidade. Anotem aí, galera, pra quem não conhece. Caminho da Humanidade. O Caminho da Humanidade. É um livro que, cara, eu tenho certeza que todos vocês que começarem a ler vão gostar. E aí você pensa assim, como que eu faço para conseguir gostar de ler um livro? Você, primeiro de tudo, tem que pegar alguma coisa que você se identifica, né? Eu gosto muito de falar, de ler sobre pessoas, de gestão de pessoas. Aqueles livros que a galera, ó, o João postou lá, Mindset. Excelente, João. Aí, ó. Fica aí. Mas então, para você que não tem o hábito de ler, e você quer ler, e galera, ponto importante, é preciso ler. Nós estamos falando aqui de vidas, né, de pessoas, talvez mais simples e tal, mas para nossa vida, como você frisou lá no conhecimento, é um negócio que nunca ninguém vai tirar da gente. E os livros trazem uma riqueza de conhecimento que é inimaginável e imensurável. Então, para você gostar de ler, primeiro de tudo, acha um tema que você se identifica. Porque, por exemplo, assim, Shell, você gosta de música, você é ligado a música e mídias digitais. Eu sou averso a isso. Cara, eu não tenho redes sociais, eu tenho LinkedIn, que eu uso 100% profissional, 100% profissional, mas eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho TikTok, cara, não, eu tinha... Vamos ter um tema diferente mais pra frente, como é que vive, onde se esconde, o que faz da vida. Ó, eu tinha o Telegram, entrei com um propósito no Telegram esses tempos, porque eu queria estudar inglês e algumas coisas voltadas à logística, me desvirtuei e excluí. Então eu não tenho nada disso, eu sou averso. Como que eu vou ler um livro sobre mídias sociais se eu sou averso a isso? Cara, é quase que certeza que eu não vou gostar, entendeu? Entendi. É quase certeza que eu não vou gostar. Então começa pegando, cara, independente do que for. Pode ser um romance, uma história, ou quem você falou, um próprio curso. O importante é que você goste daquilo que você... Porque assim, ó, a leitura... Eu lembro uma vez que nós viemos aqui bater um papo, e eu falei pra você assim, Shell, muitas vezes o livro, você degusta o livro. O livro não pode ser só assim, li aqui, minha mãe lê absurdamente rápido. Não sei se ela absorve tudo, nunca fiz uma prova com ela, mas ela lê absurdamente rápido. Só que eu gosto do livro assim, se você pegar os meus livros aqui, eu faço várias anotações no livro. Não é mentira. Não é mentira. Aqui não vai dar pra ver, mas... Aqui, ó, anotado, riscado. Se você abrir as páginas, ele tá riscado, entendeu? Por quê? Porque eu gosto. E aí eu, cara, não pensei nisso, isso é legal, entendeu? Então, pra gente fechar, como que a gente aprende a gostar de leitura? Primeiro de tudo, você tem que se identificar com o tema. E segundo é hábito. Tudo que você gera um hábito, gera uma excelência, entendeu? Eu tenho uma frase que eu uso no meu WhatsApp, profissionalmente e tal, que é a excelência, você ser excelente em alguma coisa, não é um evento, não é por acaso, ele é um hábito. Então, para você aprender a gostar de ler, além de você iniciar com temas que você gosta, você começa a criar um hábito. Eu lembro muito bem que eu falei pra você assim, falei, meu, senta você com um lápis, uma caneta, lê uma página por dia. Faça esse exercício. Uma página por dia. Você vai ver daqui a pouco, se você gostar do tema e gostar do livro, que você vai desenrolar aquele livro sem perceber que aquilo é um fardo pra você. E aí você vai querer ler outro, e vai querer ler outro, e vai querer ler outro. Existem leitores ávidos que lê 30, 40 livros por ano. Eu tenho uma meta minha, pessoal, vou divulgar pra vocês, planejamento, empreendedorismo aqui, ó.
é ler 10 livros no ano. 10 livros no ano. Eu já comecei na vantagem, que eu tô com um livro, eu li umas 40 páginas do ano passado, então eu fiquei devendo no ano passado, mas já saí da frente esse ano com ele, eu tô contando com ele, entendeu? Legal. Então eu tenho essa meta. Então, óbvio, isso aqui não é a verdade absoluta. Então, primeiro de tudo, procure temas que você gosta, e segundo, crie o hábito. Pega você. Só que você não pode ler num ambiente com barulho, num ambiente com gente falando. Por quê? Não adianta você ler, e isso acontece muito, você lê, você, o que é que eu li? Mexendo no celular. Mexendo no celular. É como estudar para uma prova. E o João que tá aí, eu sei, não sei se tem outros, mas o João, por exemplo, tá aí, cara, estudando pra faculdade lá, eu vou ler um livro aqui, ouvindo música, daí entra lá no Facebook, Instagram, sei mais o que tem lá, entendeu? Curtiram minha foto, nananana. Não adianta, entendeu? Não adianta. Pega o livro um momento, é você e o livro. Não tem um hábito de ler, você vai criar um hábito de ler. Vou ler, meu desafio, meu planejamento, minha meta é ler uma página por dia. É muito pouco? Então coloque 2. Se você é um pouco mais além, sei lá, fala assim, então eu tenho a meta de ler esse livro em 20 dias. E aí você faz, entendeu? É isso. Beleza? Vamos lá. Estou esperando aqui só... estou esperando alguém aqui colocar, além do João, aqui colocar nome de livro aqui, deixar como Cara, dica. eu tô felizão porque tem um pessoalzinho, chega a 10, 11, cara, pra mim é muito... Cara, 10 pessoas aqui dentro já vai ficar meio cheio. Então obrigado vocês que estão assistindo então agora. Cara, 1 hora já quase live. E veja que o assunto é bom, é gostoso de ouvir, que tá se mantendo ali o nível de pessoas que estão assistindo no YouTube. E o pessoal tá gostando do que você tá falando, cara. Então, tipo assim, o pessoal tá gostando realmente dessa aula, essa aula top aí. Então você vai comentando se você tá lendo, se você tem vontade de ler. E, cara, eu perguntei pra ele aqui agora se podia ler romance, alguma coisa, porque tem livro de filmes, tem livro de histórias em quadrinhos, tem tudo. E provavelmente ele comentou que realmente você consegue se estimular através disso, né? Cara, logística. O que é logística, cara? Esse negócio me mexe na minha cabeça porque eu já tentei montar um negócio e logística eu acho que é uma parte que é antes... Não sei, me corrija, mas fala aí. Ele vem antes de você começar a empreender, ou não? Porque ele caminha junto, mas você tem que saber, eu acho que você tem que saber mais ou menos de logística para você conseguir seguir a tua empresa, ou tua casa, sei lá. Não sei se está errado, mas o que é logística? Vamos lá. Livros bons para indicar, minha esposa perguntou. Vamos postar aqui. Escreve aí, Xan, enquanto eu vou falar. Vou escrever aqui, vou escrever aqui, primeiro vocês livro. vão copiando aí. Tô esperando a galera responder aí. A Caminho da Humanidade. Caminho da Humanidade? Isso. A Caminho da Humanidade. Perdão, é O Caminho da Humanidade. É O Caminho da Humanidade. Caminho da Humanidade. Beleza. Eu vou deixar esse como... Não adianta colocar muito. Gerar uma curiosidade em vocês. Descubram quem é Augusto Cury. Você vai ver que esse cara tem... Nossa, ele tem muito livro. Esse cara esse personagem vivo, ele é muito top. Ele é um psiquiatra, especialista em pessoas. E o livro dele é sensacional. Sensacional. Tá? E aí vamos falar sobre logística. Aqui me sinto confortável, porque é a minha área. Eu amo logística. Me descobri dentro dela e não é à toa, dentro da Ambev que eu trabalho hoje. Estou há 12 anos. Nem sempre o melhor, mas sempre dando o meu melhor. Eu aprendi uma coisa assim que às vezes o melhor da gente pode não ser o melhor que a pessoa espera. Às vezes o melhor da gente não é o que a empresa espera, mas é o que eu posso dar de melhor naquele momento, né? Então todo mundo passa fases da vida e essas fases a gente leva pro trabalho. E é inevitável separar uma coisa da outra. Então, se tiver pessoas que acreditam que a gente separa a vida pessoal de trabalho, minha visão, o que eu levo pra mim é impossível. Gente, não sou especialista, tá? Tô falando que eu tô dizendo aqui não é verdade absoluta, é o que eu levo pra minha vida, é impossível. É impossível dizer que os problemas dos filhos não influenciam teu trabalho, e é impossível dizer que os problemas do trabalho não influenciam os filhos, ou não influenciam a família. E eu vou citar um exemplo rápido para falar da logística. Como que o trabalho influencia? Se alguém no meu trabalho hoje chegar lá, um chefão duro, aquele chefe, e me dar uma carcada, me chamar atenção, me cobrar, sei lá. Como que você vai chegar em casa hoje? Como você chegou hoje em casa, Shell? Cara, nossa, chegou moído, sei lá, depende, posso chegar estressado. Eu chego acabado, né? Chega derrotado em casa. É isso, você chega estressado e derrotado, essa é a palavra. E aí o que você vai gerar em casa com esse problema? Vai gerar outro problema. Porque a tua esposa, talvez, ela não saiba o momento que você está passando.
E se ela falar alguma coisa dura com você, e se ela te cobrar porque você deixou a toalha em cima da cama, porque você tirou o sapato e jogou na sala, você vai fazer o quê? Você vai ficar bravo. E aí, rola o atrito. Porque ela não sabe o momento que você está passando. Então é evitável você não trazer problemas do trabalho para casa. É inevitável. Esse é um exemplo. E de casa para o trabalho é a mesma coisa. Exemplo, minha filha está doente, eu preciso... olha aqui, eu vou interromper, visita ilustre, minha mames aqui. Mamãe. Olha, seja bem-vinda. Obrigado. E o inverso é a mesma coisa, Thiago. Então dizer que eu não vou levar problemas pessoais para o trabalho é inevitável, é mentira. Porque se minha filha estiver doente, você até vai trabalhar, porque você sabe que a tua esposa vai cuidar da tua filha, você sabe que vai estar bem cuidada, mas tua filha está com problema. A tua cabeça vai estar aonde? Você é um bom pai que é, né? Exceções existem, galera. Mas você é um bom pai que é. Se a tua filha está doente, está com um problema de saúde, e você vai para o trabalho, aonde vai estar a tua cabeça? Cara, você vai estar pensando na filha. É isso. Simplesmente vai ter casa. Então não existe como separar uma coisa da outra. Então não tem como separar uma coisa da outra. E aí, isso é importante pra gente saber. Então quem fala que é possível separar uma coisa da outra é inevitável. Então eu comecei a falar de trabalho, para falar da logística, a gente precisa saber ouvir muitos momentos que a gente tá para trazer aquilo como a realidade, entendeu? Eu sou uma pessoa que não sou muito de me abrir, assim. Eu sou uma pessoa que não sou muito conversada na minha vida pessoal, assim, sabe? Tenho bastante dificuldade. Tenho feito esse exercício agora, tenho feito consultas semanais com psicóloga online para aprender a me abrir, porque eu tinha essa dificuldade. Eu trazia problemas de trabalho para casa e aí eu não conseguia conversar porque eu entendo que as pessoas não estavam preparadas para me ouvir e eu me sentia mal de falar para você e você não me ouvir, entendeu? Entendi. Sabe aquele ditado? Cara, você tá me ouvindo? Para, você não tá nem preocupado comigo, é isso? Entendeu? Então é isso, galera, é inevitável. Quando a gente vai falar de logística é isso, porque logística é pancada, tá? Agora voltando à tua pergunta, você quer saber o que é logística? Ou você quer saber se começa antes ou depois? Eu respondo pra você, vai lá. Não, então foi duas perguntas, né? Então, o que é logística em si, dentro da parte, eu acho que é uma das partes mais preocupantes, eu acho, dentro da vida financeira da pessoa, assim, sei lá, se isso entra, eu não sei o que é logística, na verdade. Vamos lá, galera. O que é logística? Alguém às vezes está perguntando o que é logística. Isso aí, tiver curiosidade, pergunta aí, ó. Tá legal. Assim, ó, conceitos de logística existem diversos, milhares, muitos. Mas, para sintetizar isso pra gente trazer no dia a dia, a logística, eu entendo que ela, assim, a logística em si, sintetizando, tá? É óbvio. E aí, de novo, não sou especialista, eu trabalho com isso, mas não sou especialista, tá? A logística é a capacidade de você planejar, executar, montar, carregar e distribuir alguma coisa. É isso. Então, hoje eu trabalho com logística, eu sou logístico dentro da minha companhia. E aí a gente vai falar de empreendedorismo, por isso que é um tema ligado ao outro. Eu queria falar sobre liderança, sobre logística e sobre empreendedorismo, porque estão muito ligados. E uma provocativa que eu quero fazer sobre empreendedorismo. Que daí você perguntou muito bem, sem combinar, inclusive. Então a logística, ela é um conceito que ela, assim, ela sintetizando, ela vai dizer assim, você tem hoje a capacidade de idealizar um produto, fazer esse produto ou ter esse produto, carregar ele, deixar dentro de algum lugar que se chama de centro de distribuição, armazenagem, né? Você armazenar esse produto, fazer o controle de estoque desse produto e entregar. Isso é a logística. Isso é logística. É óbvio, sintetizando, tá? Isso é logística. Existe um conceito maior de logística que é supply chain, que é supply de suprimentos, entendeu? Então, o supply chain, ele diz assim, desde a produção de um produto até o consumidor final. Então, o supply chain, ele diz assim, minha companhia fabrica cerveja. Então, o supply chain, olha, desde do que eu preciso para fabricar o produto, todo o processo de produção, carregamento nas fábricas e a distribuição do CDD para eu distribuir para o meu cliente final. Mas a logística, sendo simplista, ela é esse processo de planejar, executar e distribuir um produto. Todos nós podemos ser um ser logístico. Existe um site chamado Ser Logístico, galera, bem legal. E eu amo logística, então... Aí o Lucas entrou aí, o Vitinho, o Vitor Gabriel, legal. Então todos nós podemos ser um ser logístico, ser da logística. Em algum momento a gente é. Por exemplo, assim,
Vou pensar num exemplo assim. Uma festa de final de ano. Tô pensando aqui, galera. Se eu tiver errado, alguém souber me corrija. Não é verdade absoluta. Quando você trabalha logística numa festa de final de ano, você, Shell, tua família faz reunião de Natal, não? Fazemos entre nós vezes. Faz. Reúne a família. Reúne a família. E parará. E como que você faz pra definir, ou alguém da tua família faz pra definir o que cada pessoa vai trazer pro jantar, pra ceia? Fala aí. Pensa assim, rápido assim, tipo... Cara, a gente vai separando, né? Um vai fazer uma coisa, tu vai fazer outra coisa, junta o dinheiro aqui, Essa é a logística familiar da ceia de Natal, galera. Isso é ser logístico no Natal, entendeu? Porque vocês estão distribuindo, mas vocês não estão preocupados como fazer, né? Pode ser que estejam, mas no geral, você está pensando assim, galera, vamos receber 20 pessoas da família aqui, precisamos ter, sei lá... Tantos refrigerantes, tantos refri, tantos quilos de arroz cozido, o que vai ter? Vai ter salpicão, vai ter maionese, vai ter uma carne assada, o que mais? Tem uma salada verde com manga, um agrião, uma carne assada de forno, de porco, ou é um peixe, o que mais? É o peru do Natal, quem vai trazer o peru do Natal, quem vai trazer a sobremesa, entendeu? É isso. A logística é essa. É isso. Ser logístico familiar, um exemplo de Natal é esse. Porque sempre tem alguém da família que começa a distribuir essas tarefas, não é? Uhum. Sempre tem um responsável, você vai ficar responsável. E ele é o líder. Ele é o líder, entendeu? Cara, que legal, uma coisa ajuda a outra. Né? Ele é o líder. Essa pessoa é o líder. E também na parte financeira, né? A parte financeira, a pessoa que vai pagar as contas, vai pegar o dinheiro, vai separar para pagar a conta. Conta com uma logística também ou não? Tem outro termo. Não, logística financeira. Entra. É um conceito um pouco mais abstrato, assim, talvez mais difícil de você atingir, porque a logística em si, ela é fácil de você atingir. A logística, você vai falar assim, eu tenho aqui na minha casa, aqui, Shell, você vende marmita, né? Você tem aqui 30 marmitas, como que você vai entregar essas marmitas, entendeu? Ah, entendi. É isso, né? Então, tipo, a logística, sintetizando, é isso. Cara, eu preciso entregar isso. E aí, ponto. Como que você vai fazer para entregar ela? Otimizando os teus recursos. Você vai pegar a tua moto e vai entregar uma marmita por vez? Ou você vai cada vez lá e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai lá. Ou você vai contratar um motoboy para as tuas 10, para as tuas 20 marmitas e mandar um para cada um. Entendeu? Entendi. Isso, o ato de entregar é a logística. Aqui deu o João Ferreira e perguntou aqui qual é a diferença entre planejamento e logística. Não é a mesma coisa? Não, é que a logística, ela entra dentro do planejamento. Tudo que você vai fazer na tua vida tem planejamento. E aí eu ia entrar, eu tinha lido a pergunta, que muito boa pergunta, Joãozinho. Não é mais Joãozinho, é Joãozão, cara. Tem 2 metros de altura, bicho. É inacreditável esse PI. Assim, ó, a logística é o ato de entregar. Então, como eu tava usando exemplo aqui, João, ouça aí, pega a visão aí, tá? Eu vendi 20 marmitas. Como eu vou fazer para entregar essas 20 marmitas? Aí eu comecei aqui a provocar vocês. Pensa comigo. Eu vou... uma marmita por vez, eu vou, tipo, de moto. Você vai entregar de moto. Você vai pegar a tua moto e vai entrega no cliente A, volta, pega a marmita B, entrega no cliente B, volta, pega a marmita no cliente C e até os 20. Ou você contrata 20 motoboy para entregar as suas 20 marmitas, ou você vai fazer um planejamento e vai falar assim, cara, eu vou entregar 20 marmitas agora. Tenho 10 marmitas pro lado do caçador. Caçador é aqui minha casa aqui. Os vizinhos pediram ali 20 marmitas. Eu posso fazer uma rota para isso? Eu posso pegar o meu carro ou a moto com a capacidade que eu tenho ali de entregar e entregar essas 10 marmitas otimizando a minha rota, que é assim, cara, eu vou entregar 20 marmitas no mesmo lugar, entendeu? Eu vou entregar 20 marmitas no mesmo lugar. Então eu vou pegar minha moto uma vez e vou entrar naquela rua, entrego na casa 1, na casa 2, na casa 3, na casa 4, vou pra rua de cima, na casa 6, 7, 8, 9, 10. Entrego as 10 marmitas. E aí eu volto e faço esse planejamento para entregar as outras 10 marmitas. Então, a logística em si, eu sintetizando, é o ato de você ter um produto ou alguma coisa e entregar. Isso sintetizando. E o planejamento logístico é como você vai fazer isso. Então a tua pergunta que eu falei que eram 2 e o João acertou aqui é, quando eu vou abrir uma empresa, eu tenho que pensar como atender o meu público-alvo. E aí tem vários exemplos aqui. A Leide, por exemplo, que está assistindo a gente aqui, não sei se ela está ouvindo ou não. Ela tem um projeto de brechó, compra e venda de coisa bem legal, assim, ligeiro, para ganhar dinheiro, para fazer as coisas acontecerem. Só que ela tem uma dificuldade, que é o planejamento. Então, o planejamento logístico é, cara, assim, ó, por exemplo, comprar roupa para vender no meu brechó. Dá dinheiro? Dá dinheiro. Tudo dá dinheiro, se você fizer bem feito. Né? E aonde que é a logística e o planejamento antes disso? Ela vai pensar assim, aonde que eu vou comprar essa roupa para revender? Ela não tem o produto ainda, ela vai revender alguma coisa, entendeu? Aonde que eu vou comprar? Eu vou ir de carro lá, eu vou pagar um Uber delivery, eu vou
um correio... Como é que chama? Entrega rápida do correio lá, me fugiu. Sedex, DHL, vou contratar, ou eu vou de ônibus, uma sacolinha dá. Esse é o planejamento logístico. Você começa a pensar assim, eu vou vender aqui, por exemplo, assim, eu vou vender aqui um lote de roupas que eu comprei. Que eu vou comprar, na verdade. Corrigindo. Eu vou comprar um lote de roupas para vender. Eu vou vender esse lote de roupa aqui, sei lá, R$1.000. E eu vou comprar por 500 lá, né? Então você tem um lucro de R$500. 100% de lucro aqui. Isso sem considerar os custos que eu vou explicar agora. Então, a logística e o planejamento logístico se dá aqui. Ele vai falar assim, eu vou comprar por 500, vou vender por 1.000. Meu lucro é 500? Não, porque eu tenho um custo de buscar esse produto ou de pagar para receber e eu tenho talvez um custo para entregar, entendeu? Então, meu planejamento é assim. Aí, vou citar o exemplo da roupa assim. A mulher lá, não sei onde, tá vendendo a roupa por R$500, o lote dela. Só que aí você viu as peças e tal, você vai conseguir vender por 600. Tipo, você compra por 500 e vende por 600. É ruim o lucro? Não é. Pensar se você tiver um volume de vendas bom, não é ruim. Tudo que você ganha não é ruim. Só que esses R$100 é lucro. Você vai pensar assim, entrar no planejamento e falar assim, não, eu vou comprar por 500 e vou vender por 600, mas eu tenho que pensar como que eu vou buscar esse produto. Aí você fala assim, eu vou de ônibus que eu quero gastar menos. Então você vai gastar passagem de ônibus, quanto que é? R$6? Uma passagem de ônibus hoje? Quem sabe passagem de ônibus? Daqui pra Curitiba, por exemplo. Daqui pra Curitiba. Cara, acho que deve estar pegando R$6 mais ou menos. Aí, beleza. Então eu vou lá no Boqueirão buscar essas roupas aqui. Tá? Eu usei Boqueirão porque lá tem uma rua têxtil lá muito famosa lá. Blazorn lá, que vende muita roupa, texto, produtos têxteis, essas coisas. E aí então eu vou gastar R$6 para ir, mais 6 para voltar. Então, em vez de ser meu lucro R$100, já diminui mais 6. E aí beleza, eu vou receber na minha casa. Só que daí você posta para vender, e quem comprou a tua roupa é alguém que mora, sei lá, cara, o João mora no Fazendinha, lá no Fazendinha. Como você vai fazer para entregar? Você vai falar assim, eu vou levar de ônibus, ou eu vou mandar um motoboy, ou um Uber, ou por correio. Você pode postar na internet e alguém do outro estado comprar teu, entendeu? Você vai ter que se planejar para esse custo. Por quê? Porque, por exemplo... Porque, por exemplo, assim... Vai que alguém que você posta na internet, no Mercado Livre, e a pessoa quer lá, e aí você tem que postar pelo correio, por exemplo, pelo Mercado Pagos lá, e o custo do frete é fixado, e você vai pagar R$70 no custo do frete. Você já gastou 12 para ir buscar, né? 12 para buscar e mais 70 R$70 no frete. 80, ó, tô parecendo candidato político aqui, R$82 você gastou. Você tá vendendo por 600. Valeu a pena? Não podemos dizer que não, né? Você fala assim, eu vou ganhar R$14 só. Né? Você pensa assim, mas depende, se você fizer 3 vendas dessa no dia, entendeu? Vale a pena, mas no geral, o planejamento logístico é isso. Ele começa a pensar assim, qual é o meu custo para eu ter um produto. Aí ele consegue, então, dizendo assim, se o cara entender um pouco o básico, ele consegue, antes de fazer ou vender o produto, dar o preço final dele. Já consegue. A logística, dentro de grandes corporações, ela é conhecida como custo. Tem áreas de uma empresa que é conhecido como investimentos, por exemplo, marketing. Uma empresa, como a minha companhia, investe pesado em mídias, em marketing. Investe pesadíssimo, né? É gigante. É inimaginável. Só que eles não veem isso como um custo. Eles veem isso como investimento. Porque eles pensam assim, eu estou divulgando a minha marca aqui, eu estou divulgando meu produto, quantas pessoas compram através da minha marca? Isso é investimento. A logística, ela é custo, porque a logística só tira de você, entendeu? A logística só fala assim, você está vendendo aí 1 milhão, mas tira aqui 300 mil aqui que é o custo, que eu preciso ter alguém para transportar até o meu centro de distribuição, eu preciso ter alguém para armazenar e eu preciso ter alguém para entregar isso aqui, entendeu? Então, a logística é vista como custo, ela é o custo, entendeu? Tem o custo do frete, tem o custo da armazenagem, o custo da mão de obra de alguém para gerir essa informação. No meu caso, eu sou um gestor de informação logística, entendeu? Então a Ambev, né, no meu caso, trabalho na Ambev, eu acompanho as entregas e vejo por que ela não está acontecendo, ou por que está acontecendo. E sintetizando, esse é o meu trabalho. Então a logística é um custo. Eles me pagam para fazer isso. Você imagina, você já vendeu 20 marmitas, você está preocupado em fazer, alguém está fazendo as tuas marmitas, aí você está preocupado em alguém para entregar as tuas marmitas,
E aí daqui a pouco o cliente fala assim, poxa, eu pedi faz mais de 1 hora minha marmita e não recebi. Você tem tempo para isso, em geral? Não. Você vai pagar alguém para acompanhar isso, entendeu? Entendi. Teria que quase que pagar uma pessoa para fazer o atendimento, para fazer, né, um nível ver o nível de serviço teu, entendeu? Então a logística ela é custo. Respondi? Logística é custo. Logística é custo, galera. E agora, entrando no assunto top, que todo mundo quer saber, e às vezes tem muita pessoa que não procura saber, que é o empreendedorismo. Vamos lá, escolhido a dedo, quando batemos um papo eu aqui rapidamente para falar sobre o que eu poderia trazer aqui para vocês de novidade, rapidamente pensei em logística, rapidamente pensei em liderança, e eu comecei a pensar no que mais eu poderia trazer. Então aqui, sobre empreendedorismo, tem um pouco de sonho pessoal, assim, sabe? E aí eu gostaria muito de desenvolver o empreendedorismo local. É um objetivo que eu tenho, um sonho que eu tenho, um negócio para frente. Talvez a gente construa aqui, Shell, uma relação, além da amizade, uma relação de negócios a partir de agora. Mas pensei nisso. Então, quando a gente vai falar aqui, anotei algumas coisas aqui, vamos falar sobre o empreendedor. A gente sempre ouve que o empreendedorismo, ele é muito nato do brasileiro, né? A gente fala assim, porque o brasileiro ele é muito inovador, como tipo, mente fértil, vários termos assim que falam assim, tipo, inventa as coisas. E aí eu vou fazer uma provocativa aqui pra vocês todos aqui. Assim, ó, vou usar 2 exemplos. Está indo pra praia, ou voltando da praia, e você pega um trânsito gigante. Teve um congestionamento, um acidente, uma reforma. Naquele calor de quase 40 graus, o que acontece quando você parar no trânsito? O que você sempre vê? Cara, eu acho que calor, cara, o cara vendendo água, gelado, sei lá. Isso. E quando Suco. começa Curitiba, quando começa a chover, o que surge assim? Tipo, parece que o cara é mágico, assim, o que surge? O cara vendendo guarda-chuva. Do nada. Gente, isso é um exemplo de visão brasileira de empreendedorismo. Meu, nós somos muito empreendedores, eu vou falar aqui pra vocês, mas isso é prático. Meu, é do nada. Meu, o fluxo dos carros estão indo e vindo, legal, e daqui a pouco parou. Cara, você olha pro lado e tem o cara, olha a água gelada, verdade, cara. Não, Vendedor de água, verdade, cara. Onde é que esse cara tava? Fala assim, gente, é impossível. Mas esse cara é um empreendedor. E a provocativa do guarda-chuva é a mesma coisa. É igual, meu. Em Curitiba a gente vê muito isso, entendeu? Aí, ó, guarda-chuva, ó. Vendedor de guarda-chuva, ó. É isso. Meu, é incrível. É incrível. Esses caras, sei lá, tipo, os caras de guarda-chuva é mágico. Os caras são mágicos, porque não é possível. Real. Porque a gente sabe que chove, em Curitiba principalmente, é normal. Mas, meu, quem são, aonde vive, como come, de onde arruma guarda-chuva, sabe essas perguntas assim? É isso. Como que a gente consegue um guarda-chuva desse? Cara, o cara não consegue 1, o cara consegue 20, o cara tá surdo nada, assim, você tá andando a chuva, guarda-chuva, entendeu? Se você tá andando já depois de um tempão, faz sentido que você imagina que esse cara pegou lá, mas a hora que começa a chover, o cara já tá com guarda-chuva, entendeu? Então, empreendedorismo é isso. Agora vamos falar, eu queria falar pra vocês alguns dados, né, que eu comecei a falar aqui, importante vocês saberem. O Brasil não é o país mais inovador, mais empreendedor. Eu não sei quem é, não lembro. Mas eu peguei fontes do Sebrae, galera. Depois eu vou citar aqui um pouquinho aqui. Mas o Sebrae, ele traz bastante coisa sobre empreendedorismo. E aí ele diz que o Brasil está em 7º lugar sobre mais empreendedor do mundo. Meu, perde para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, para a Coreia. Os outros eu não lembro quem está em primeiro. Deve ser a China, eu acho. Não é possível. Os caras são demais, né? Mas ponto importante. Por quê? Porque a gente tem a percepção de que o brasileiro é muito empreendedor. E a gente não é muito empreendedor. Tem bastante? Tem. Mas a gente não é muito. Poderíamos ser mais. Por quê? Porque a gente não tem um planejamento, porque a gente não exerce uma liderança, porque a gente não vê as coisas de uma forma mais macro. Então, esse é o primeiro ponto. Eu anotei aqui para trazer. Aí eu anotei outro ponto aqui. Aí quem tem vontade como eu de fazer um negócio próprio... É isso que eu já ia perguntar agora. E a pessoa que tem vontade de empreender e não sabe por onde começar, sei lá. Continua, Patrão. Hoje nós estamos só ouvidos. Assim, ó. Aí eu trouxe o dado. O Brasil é o 7º país mais empreendedor. Eu acho que está muito atrás pela nossa amplitude. Nós somos de estrutura territorial muito grande. Nós temos pobreza no Brasil, então deveríamos ser mais empreendedor. Só que isso mudou, assim, bastante nos últimos anos aí. Que o governo, ele facilitou as pessoas a serem empreendedoras, né? Então hoje tem um microempreendedor que se chama MEI, né? E facilitou. Isso abriu assim, eu até olhei os dados lá de 2021, 2022, não lembro, que em média para você abrir uma empresa que é do MEI, você leva em torno de 13 horas para você abrir uma empresa, então é muito fácil.
É muito fácil, a gente deveria ser mais empreendedor. E por que a gente empreende, né? Aí, vou responder a tua pergunta. Como que faz? A gente sendo empreendedor, normalmente, ela vem através de um sonho, né? Você se tornar empreendedor, ela vem através de um sonho. E o primeiro sonho, aí vou provocar algumas pessoas aqui, que é, o primeiro sonho é de ser dono do seu nariz. Trabalhar para você mesmo, O né? primeiro sonho é trabalhar para você mesmo, é não ter chefe te mandando, né? Mas é uma visão errada, é provocativo para vocês aqui. Mas pode parar para pensar, quando você conversa com as pessoas, cara, por que você abriu um negócio, entendeu? Ah, porque eu não aguentava meu chefe, que vinha falar, eu vou dizer palavrão aqui, galera, desculpa, vinha falar merda pra mim e eu meti a boca nele, entendeu? É porque a gente quer ser dono do próprio nariz. Então a primeira coisa que gera o empreendedorismo é a nossa percepção, é o nosso sonho de ser dono do próprio nariz. Aí vem outras coisas, ver a vontade de crescer, ver a vontade de ser rico, né? A gente pobre tem muito erroneamente esse pensamento, eu vou empreender porque eu quero ser rico. Mas erra e eu vou citar por quê. Erra. Caramba, olha, isso é polêmico. Porque, imagina, pegou já na veia, porque a maioria, cara, eu vou fazer um negócio porque eu quero ficar rico, vou montar um negócio porque eu quero ser rico. Mas o pessoal tem essa visão, velho. A minha esposa, você é assim, amor. O que é? Eu sou assim o quê? Porque é atrasado. Por quê? Reescreva teu comentário aí sobre eu sou o quê? Sou o cara que quer trabalhar pra mim ou sou o cara que quer ficar rico? Não, ele pegou pra mim a tua resposta agora. Ai, a carapuça vai servindo pra gente. Vamos ver o que vai acontecer aí. A carapuça vai servindo pra gente. Então é assim, se a gente pensa em abrir um negócio pra ficar rico, a gente tá pensando errado. A gente abre um negócio pra realizar um sonho ou um propósito. E como que a gente começa a fazer isso acontecer? A gente vai brotando isso dentro da gente, vai amadurecendo a ideia, e uma hora você vai e faz. E aí a gente faz errado, né? Muita provocativa empreendedorismo aqui, galera, porque assim, a gente faz e a gente faz errado. Por que a gente faz errado? Shell, primeira pergunta pra você aqui, direcionado pra você. Ela falou os dois, então, se a mulher falou, tá falado, né, cara? Tá dito, então, tá dizido. Eu vou aprender junto com vocês aqui agora, porque realmente é o que eu penso também. Assim, ó, eu esqueci o que eu tava falando, eu ia fazer a pergunta pra você. Sobre você empreender pra querer ser rico. Mais ou menos nessa ideia. Eu ia te fazer uma pergunta aqui especificamente pra você, me perdi agora aqui. Mas, vamos lá, daqui a pouco eu lembro. Por que a gente faz errado? Por quê? Isso que é bom ele ser atrasado aqui de receber, que eu tô escutando aqui agora. Legal. Aí, ó. Você ia perguntar por que a gente faz errado. Leide, você está me ouvindo? Responda aqui no WhatsApp aqui, no chat aqui. Por que quando a gente quer empreender, a gente tem esses pensamentos, a gente faz errado? Vai, 1 segundo, 1 minuto. Caramba, por que quando a gente quer empreender... Pensa você, Shell. Você, cara, eu conheci você através de outra pessoa, você já empreendia um negócio. Já meti a cara, já. Já meteu a cara. Por que aquele não deu certo? E por que hoje... Mas, ó, vou te provocar, sem desculpas. Seja sincero com você, galera. Tete a tete agora. Sem desculpas. Por que o teu negócio não deu certo e por que talvez o negócio que você quer tocar hoje não dá certo? Por que, Leide, que o teu negócio não prosperou? Caramba, eu vou trazer um dado aqui pra vocês. Ó, eu acho que foi, não sei se eu tô errado, mas eu não entendo o termo, por isso, porque eu não sabia, primeiro. Não, eu tentei 4 negócios, 5 negócios, em questão de 2 anos. Eu meti a cara. Só que todos eles eu não tinha, o que eu aprendi agora, logística, planejamento. Então, ou seja, eu não tinha também, não sei se é o termo certo, o capital de giro, para manter o negócio. Eu não tinha como tirar a receita, eu fazia aqui para pegar aqui. E não tinha aquilo que ele acabou de falar e explicou, que é aquilo que eu achava que era lucro, mas não era lucro, eu usava todo o dinheiro. Eu achei que era isso. Então, não sei, provavelmente eu acho que foi isso que o meu negócio em si não foi. E também tem o termo também, não sei se é desculpa ou não, mas os negócios que eu abri, muita gente que me acompanha, vocês que me acompanham no Instagram, no Face, você sabe, e também abri na pandemia. Tipo, no momento que todo mundo tava correndo de abrir, eu abri nessa parada aí. Não sei se isso seria uma desculpa, mas eu acho pra mim. Eu acho que não foi. Eu ia jogar uma pergunta pra você aqui sobre empreendedorismo, porque eu fui desafiado a empreender. Porque eu tava desempregado, não tinha nada que fazer, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que fazer botar dinheiro de algum lugar. Então, você acha que também empreender também é um desafio? Tipo assim, às vezes você tá ali naquele momento, tipo, você é puxado a... Não, você tem que ir pra frente, cara. Não interessa, você tem que fazer alguma coisa e sair dinheiro. Aí eu descobri que eu tava sendo um cara que tava tendo um comércio. Então pra mim foi tudo novo. Eu fui, tipo, como é que eu posso dizer? Eu fui obrigado a empreender.
Foi obrigado. Tipo assim, a entrar no negócio sem saber o que... Eu não sabia, cara, eu não sabia o custo do meu hambúrguer, eu não sabia quanto que eu gastava no pão, não sabia de nada. Eu joguei o preço, eu acho que é esse preço. Joguei, então tipo assim, eu acho que não deu certo porque realmente eu não sabia realmente o que eu tava fazendo. Sei lá. Tua esposa respondeu aqui, na época sem capital, sem conhecimento, pressa e não sabíamos administrar. A Leide respondeu aqui, porque começa e já desiste. O João, cultura do imediatismo. Meu, perfeitos. E antes de eu responder, vou trazer uns dados para vocês aqui. No Brasil, as empresas que se abrem, elas morrem 24% em menos de 2 anos. A gente está dizendo assim, que uma empresa que se abre, MEI... A gente está falando de empresa que se abre, mas pensa o empreendedorismo, às vezes nem oficializa, né? Tipo, você não tirou lá teu CNPJ, nada. Você abriu você é um empreendedor, né? E aí, tipo, você toca teu negócio lá. Elas morrem, essas empresas morrem em menos de 2 anos. Meu, isso é muito curto tempo. E aí, outro dado, 50% de todas as empresas que a gente abre, que o brasileiro abre, elas fecham as portas em menos de 4 anos, 50%. Galera, a gente está dizendo que metade de empresas que se abrem em 4 anos, elas morrem. E isso é comum. Isso é muito comum. Isso a gente vê perceptivo. O que acontece aqui na rua principal? Que você que mora bem próximo da rua principal aqui. Cara, direto, abre e fecha, abre e fecha. Abre e fecha. Direto. Abre e fecha. Eu fico olhando isso aqui. Eu penso em empreendedorismo há muito tempo. Então eu fico observando isso. Eu falei, meu, aquele mercado na frente do ponto de ônibus ali. Já tocou já muitas vezes. Quantas vezes já foi e mudou de dono ali? Entendeu? Por quê? Porque essas empresas abrem e fecham, 24% em menos de 2 anos e 50% em 4 anos. Mas o principal, o que vocês falaram aqui, perfeito. Mas o que principalmente falta aqui é um negócio chamado planejamento. Não só da logística, né? Porque existe o planejamento da logística, mas existe um planejamento. Então o que o João falou aqui, cultura do imediatismo. O que acontece nós, empreendedores individuais, pobres, falidos, desempregados? A gente fala, cara, eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Foi o meu pensamento. É isso. Tem que girar alguma coisa. Só que, em parte, tá 100% errado? Não, mas em parte tá errado. Tá errado. Por quê? Porque você precisa fazer um planejamento. Então eu anotei aqui, ó, o que a gente precisa, qual que é a característica de um empreendedor nato. Eu vou dizer aqui pra vocês coisas que vocês vão me dizer, a Leide vai me dizer, o João vai me dizer, a Ângela, e quem mais quiser responder aqui, responda se faz sentido ou não. Um empreendedor é um realizador, ele é um buscador de oportunidades, ele é persistente, ele calcula riscos, calculamos riscos, ele é um planejador, vamos lá, e aí por fim, menos importante, ele é independente. Faz sentido para vocês isso? Um empreendedor hoje, nós estamos falando sobre nossa realidade aqui. Nós somos isso, gente? Nós somos realizadores? Sim, um empreendedor ele é realizador. O empreendedor, ele busca oportunidade? Busca. Ponto. Não pode buscar a oportunidade de ficar rico só. Rico, ele é uma consequência de tudo que a gente precisa fazer. Então, ser rico ou ficar rico, ele é uma consequência, galera. Você vai ver que as coisas começam a acontecer, você começa a ter visão do futuro, você se planeja melhor pra você ficar rico. Cara, todo mundo quer ter um conforto. Quer ter uma casa boa, quer ter um carro bom. Cada um tem um sonho, um objetivo pessoal. Tem gente que diz que não tem objetivos assim. Eu tenho um objetivo, se eu pudesse torrar toda a grana que eu tenho, que eu não tenho, eu torraria com viagem. Mas tem gente que quer ter carrão, cara, é sonho da pessoa, tá correto, entendeu? Cada um tem teu sonho, entendeu? Perfeito, ó, o Victor respondeu aqui, tem que ter foco. E aí eu ia falar disso, porque a Leide comentou lá. Então, voltando lá, nós somos persistentes? Leide, nós somos persistentes nos nossos negócios, no nosso empreendedorismo? Shell, pra você, provocação pra você, que vocês que não sabiam, ser empreendedor é calcular risco, nós calculamos os riscos? Cara, eu acho que a maioria. Acho que a maioria não calcula. A maioria, pelo menos que eu conheci até agora, sei lá se contou com a sorte, o que deu, mas eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Você pega um acerto da empresa e fala, vou montar uma loja, e vai pra cima, e você não calcula, cara. E eu acho que aí que eu acho o problema maior. No mínimo, 50% não calcula, porque 50% das empresas morrem em menos de 4 anos. Ou seja, eu creio que não calcula. E o ponto principal é, nós planejamos? E aí eu vou explicar sobre planejamento. Você acha que vocês planejam para ter uma empresa e você ser empreendedor? Não pensa uma empresa grande, não pensa uma empresa enorme, não pensa um Benato da vida, um Dom Vegas, uma empresa grande aqui. Pensa você é empreendedor, mas você se planeja para isso? Você se planejou para isso?
Não, a gente não se planeja para isso. Isso em geral, é óbvio que existem exceções, mas a gente não se planeja, entendeu? Então, para você ser empreendedor hoje, você precisa primeiro, acima de tudo, ter um sonho, querer fazer alguma coisa. Ah, não, é por necessidade? Beleza, mas internamente você já tinha essa vontade, internamente isso já existia, entendeu? E o segundo ponto é se planejar. E aí, como que a gente se planeja, tá? Eu, alguns anos atrás, eu fui voluntário de uma empresa, nem sei se existe mais. Se quiserem buscar aí, Aliança Empreendedora, o nome da empresa. Já ouvi falar deles. Aliança Empreendedora. Era uma empresa que prestava serviço voluntário para microempreendedores. O que essa empresa fazia? Ela pega você, Shell, que quer desenvolver um projeto, fazer um negócio, e coloca no papel esse negócio. Ela faz o planejamento. Então eu fui voluntário dessa empresa por um período de tempo curto, uns 7 meses assim, que todo sábado eu me reunia com eles lá, e eu recebia alguém que tinha já um negócio, ou que queria abrir uma empresa, normalmente que já tinha, e queria organizar o teu negócio, planejar o teu negócio. Então essa empresa fazia o quê? Falava assim, cara, começa a pensar comigo assim, eu vendo lanches, tá? Então planejar o que eu vou fazer? Vender lanches. Segundo ponto, quais lanches eu vou vender? Ah, vou vender x-salada, x-burger, cachorro-quente, pastel, coxinha, isso, tipo esse aí. Beleza, então você definiu o que você vai fazer. Aonde eu vou fazer? Aí eu vou dar um exemplo assim, por que é importante o planejamento de como você vai fazer e aonde você vai fazer? Você sabe, na Índia, se eles comem carne de boi? Comem carne de vaca na China? Na Índia? Alguém sabe, hein, não? Eu acho que come, né? Eu acho que come, o que vocês acham? Acho que come? Você come carne de quase tudo lá? Aí, alguém aí sabe? Alguém sabe me responder? Se procurar no YouTube, no Google, agora vai achar. A Índia se come carne de vaca, de boi ou não? Na Índia? É. Eu acho que não, cara. Não? Na Índia eu acho que o negócio lá é, sei lá. Eu vi alguma coisa, acho que é da Índia lá. Acho que não. 4, 3. Acho que não, acho que a vaca lá é dourada lá na Índia. 0. Não, galera, na Índia não se come carne, a Índia ia morrer lá, porque não se come carne de boi lá, é sagrado, vaca anda em qualquer lugar. Você falou, veio um... E agora você já imaginou você, Shell, fala assim, cara, eu tenho sonho de abrir uma hamburgueria na Índia. Cara, até pode, mas você só vai poder fazer hambúrguer de porco, nem sei se tem. Ou de frango, né? Ou de frango, né? Não pensei, mas cara, o nosso hambúrguer tradicional, olha lá, a vaca é sagrada, é isso aí, ó. Ó, o Vitor lá é sagrado. Então, é uma provocativa. Então, se você não souber o que você vai fazer, qual é o teu negócio, não adianta. E aí você precisa planejar para saber quem é o teu público-alvo, entendeu? Por exemplo, assim, provocativos aqui, pensar de empreender, tá? Já vamos adentrar aqui. Isso, ó, são adoradores. Eu vou fazer uma provocativa aqui. Num lugar muito quente, sei lá, um lugar... não pode ser deserto, porque à noite no deserto faz frio. Vamos pensar aqui, uma praia muito conhecida, o Havaí. Você já imaginou você no Havaí? Empreendendo, vendendo blusa? Aqueles cachecol chileno lá? Aquelas blusas chilenas? Você acha que vai prosperar teu negócio lá? Eu acho que não, né? Não tem como. Eu pensei aqui, tipo, na noite, mas lá é calor, né? É isso. Não vai prosperar teu negócio lá. Porque lá não vende casaco. Com certeza vende um casaquinho mais fino, uma blusa. Mas você não vai ganhar dinheiro, você não vai conseguir desenvolver um grande negócio para um cara que mora lá no Havaí, que faz, sei lá, tô chutando, galera, nem sei, que faz 40 graus de calor. Você não vai conseguir vender hambúrguer lá na Índia, hambúrguer de vaca, porque lá eles não comem, entendeu? Você vai fazer de cachorro, você vai fazer de porco, de galinha. Sei lá, você tem hambúrguer de inseto, na Índia não, né? Mas você vai fazer outra coisa. Só que qual que é o importante? É você saber quem você quer atingir, entendeu? Aí, por exemplo, assim, eu quero vender hambúrguer aqui. Cara, quem vai ser meu público-alvo? Os moradores da região, as empresas aqui que tem os motoristas, o caminhão tal, entendeu? E aí você começa a planejar assim, cara, o hambúrguer custa tanto, o pão custa tanto, e a minha entrega vai custar tanto, entendeu? Eu vou precisar contratar alguém mais para me ajudar? Além de, por exemplo, eu falo muito isso para ela. Meu pai pensa assim, você precisa contratar alguém ou você vai dar conta sozinha? Se você for fazer sozinha, você vai atender bem teu público? Porque eu tenho um problema, Shell, sobre empreendedorismo. Cara, eu se eu não for bem atendido num lugar, eu posso até voltar naquele lugar por necessidade, mas não por prazer. Eu não vou naquele lugar mais porque eu fui mal atendido lá, entendeu? Eu já deixei de comprar pizza aí num lugar e, cara, tipo, a pessoa foi ridícula comigo no WhatsApp, entendeu?
não vou voltar nesse lugar. Você volta por necessidade, não por amor. Você não indica essa empresa, você não vai falar dela, entendeu? Então tem que se planejar. O que você vai fazer, qual o custo que isso vai ter e como você vai fazer para atender essas pessoas, entendeu? Só fazer de qualquer jeito não adianta. Só fazer de qualquer jeito não vai te fazer levar para frente, entendeu? Então, planejamento. E aí, assim, para sintetizar agora, qual que é o maior erro quando a gente é empreendedor? Misturar o meu custo com o meu ganho e vira uma bola de neve e você não sabe mais o que você ganha, você não sabe mais o que é lucro, você não sabe mais qual que é o teu capital, você não sabe mais aquilo que você precisa investir, você não sabe mais o que tem que pagar e o que acontece? A empresa fecha. Porque assim, pensa você na lanchonete. Cara, você recebeu 200 clientes hoje. Você recebeu 200 clientes, cara, você bombou de vender. Vendeu hambúrguer, x salada, pra caramba. Cara, foi muito top. Aí você, caraca, eu tô com, sei lá, chupa aqui. Mais refri, tô com 5 mil reais aqui. Só que, cara, esse 5 mil reais é lucro? Não, não é lucro. Não é lucro. Tem que ter ciência disso. Não pode misturar o teu gasto pessoal com o gasto da empresa. Você tem que ter ciência assim. Galera, abrir um negócio. Quantos % disso aqui eu vou reservar para minha empresa não fechar em menos de 2 anos? Quantos % disso aqui eu vou reservar para uma emergência? Porque hoje você vendeu lá 5 mil reais. Você quantos hambúrguer? E amanhã é garantido que você vai vender isso? Não é garantido, entendeu? Então a gente peca como um empreendedor individual, a gente peca nisso. A gente mistura o nosso dinheiro com o dinheiro da empresa, a gente não sabe aquilo que é lucro, a gente não sabe aquilo que é dívida, e aí hoje você, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você vendeu muito bem, tipo, você vendeu muito bem hoje... Aí Rageno aí, ó, falando de livro aí, ó, a Rageno é um livro de anime, Rio de Janeiro. Eu fiz 15 trilhas sonoras pra eles. Eles estão fazendo uma série agora, já estão postando no canal do YouTube já as séries do anime, já estão criando já animado. É um livro, eles têm um livro já. Legal. Se o Wander quiser escrever aí, ó, sobre o livro aí. Tem um cara aqui, ó, na minha frente que é amante de leitura. Chegou agora, ó. Né? Os dois como exemplo. Então, cara, é lindo. Eu vi a foto do livro, tudo já faz anos, acho que eles podem dizer aí, mas já faz tempo já que eles têm esse livro publicado já em vários lugares, e agora eles estão transformando numa série. A história do livro numa série. Ó, que top. Então aí participando da live, seja bem-vindo, rapaziada. Então, assim, ó, pra sintetizar, quando a gente fala de empreendedorismo, o nosso maior erro, o principal, eu diria assim, Guilherme, falar em uma palavra, é planejamento. O João citou um negócio aqui em cima, aqui, ó, que falta muito apoio e conhecimento, tampouco escutamos falar sobre empreendedorismo durante o ensino. Concordo. Então, é verdade, na escola não tem, na verdade. No Brasil a gente erra muito. Eu sei que lá fora, tipo, existe muito. Você já viu filme, por exemplo, filme infantil? É muito comum das menininhas vendendo soda, limonada, vendendo suco de limão lá, que faz aquelas barraquinhas. Já viu filme que faz isso? Uhum. E isso é verdade. Lá nos Estados Unidos eles fazem isso. Eles são empreendedores por causa disso. Tem um amigo meu que é do Brasil, Patrick, e ele mora lá. Ele mora na Virgínia, lá nos Estados Unidos. E aí ele confirmou isso. Então quando eu via os filmes e falava, cara, que é um filme infantil de adolescente que você vê as menininhas fazendo soda limonada, os pais ajudam e faz a barraquinha na rua para as pessoas, que a gente vê nos desenhos, alguns desenhos tem também. No Pestinha, né, que eles fazem lá, entendeu? Isso é verdade. Criança já. Então o que o João pontuou aqui é verdade, só que eu tenho uma aspas. Um parêntese. Será que a gente procura esse conhecimento? A gente quer ser empreendedor, a gente tem o sonho de ficar rico. Cara, eu quero ter carrão, eu quero ter casa, eu quero viajar, quero ter casa na praia, quero ostentar, cada um tem o seu propósito, né? Mas a gente não procura conhecimento para fazer isso acontecer, a gente só quer que aconteça. Então alguém citou ali em cima, a cultura do imediatismo faz com que nós empreendedores falhamos. Faz com que nós empreendedores sejamos credores de bancos, devedores de bancos, entendeu? Porque a gente vai lá, pega o empréstimo, usa cartão de crédito, não sabe como usar, faz os negócios e não se planeja, entendeu? Então, pra gente ser empreendedor, eu diria que o primeiro passo é planejamento. As pessoas falam assim, porque é difícil planejar. Não é difícil planejar. Você entrar no detalhe, estratificar é difícil. Exige tempo e dedicação. Mas, você acha que uma pessoa hoje que se tornou empreendedor, eu vou dizer assim, um exemplo que me vem à cabeça agora, o Luciano Hang, que é da Avan. Eu acompanhei ele no LinkedIn, cara, eu gosto bastante dele, assim. Ele é um líder, cara, um empreendedor muito legal, assim, tá? E ele posta as coisas, a história da Avan lá e tal. Você acha que quando ele começou, ele mostra lá a casinha lá onde ele começou em Brusque, Santa Catarina, lá, a loja da Avan lá. Você acha que quando ele começou, ele tinha dimensão do que a Avan ia ser hoje? Não. Mas ele tinha um sonho. E ele planejou. Ele fala num vídeo dele lá que ele fala assim, eu me planejei, eu tinha um sonho e eu me planejei pra isso. E a gente não se planeja. A gente é empreendedor, quer que as coisas aconteçam da noite pro dia.
Esse é o nosso mal, porque a gente precisa sobreviver. Mas mesmo que a gente precise sobreviver, a gente pode se planejar, entendeu? A gente tem que ter a cultura, o brasileiro não tem a cultura de guardar dinheiro, de fazer reserva. A gente precisa. Isso é bíblico, que a gente tem que dar para a igreja, para Deus, devolver para Deus, não é dar, é devolver para Deus 10% do dízimo. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas é bíblico. Está lá na Bíblia. Não tem dúvida que precisa fazer. Como fazer é a dúvida. E por que a gente não toma essa verdade para a nossa vida? 10% do meu rendimento eu vou guardar, vou me planejar para alguma coisa. 10% do que eu estou captando da minha empresa, eu vou guardar, eu vou ter de reserva para que, se der uma dor de barriga daqui a pouco, eu tenho uma reserva aqui, eu consigo sobreviver 3 meses. E para finalizar, o que eu deixei para o final propositalmente é assim, por que as empresas fecham? Porque a gente abre a empresa hoje, a gente gera uma empresa, independente se oficialmente abre ou não, mas a gente executa a atividade de uma empresa, e a gente quer o retorno amanhã, a gente quer o dinheiro amanhã, porque amanhã eu tenho que pagar aluguel, amanhã eu tenho que comprar os produtos para revender, e a gente quer para amanhã. Mas não existe isso. Acontece, mas não existe. Esse dia eu vi uma matéria de uma blogueira, aí, uma influencer, que disse que ficou não sei quantas horas vendendo roupa na internet e captou não sei quantos mil reais lá. Cara, pesquisa aí na internet, não lembro o nome, é uma menina. Eu não manjo de influencer, então não sei. Eu só li a matéria dela lá. Não sei quantos mil, ela ficou lá, sei lá, umas 12 horas vendendo roupa na internet, fazendo live, e aí, tipo, ao vivo, assim. E as pessoas iam falando com ela, e ela vendendo, cara, não sei quantos mil a menina fez. Entendeu? Pode acontecer, como esse exemplo de se captar muita grana rapidamente? Pode. Mas no geral não é o que acontece. Então vamos ver a nossa realidade. Cara, eu preciso abrir uma empresa hoje, pensando que no mínimo 6 meses eu não vou ter retorno dela. Eu não posso contar com esse dinheiro. Tá? Então, assim, insight pra gente fechar. Se vocês tiverem dúvida aqui, se o Shell quiser fazer mais uma pergunta, pra gente ser empreendedor hoje, a gente precisa de um sonho e a gente precisa de planejamento. As duas coisas precisam casar. A gente precisa casar. Porque a gente executa hoje uma atividade de um empreendedorismo, e isso gera estresse, gera gasto, gera dívida, gera sofrimento, gera vários transtornos. Mas por erro nosso, porque a gente não se planejou, entendeu? Quer dizer que a tua empresa era ruim? Não quer dizer que era ruim. Minha mãe já foi empreendedora, minha mãe há muitos anos atrás, eu tinha 13, sei lá, anos, 14 anos, ela abriu uma loja de roupas lá no centro de Curitiba, alugou e fez lá. Cara, eu lembro muito bem, ela vendia muito bem. Só que onde a gente errou no planejamento, começou a faltar roupa, começou a gente ter problema de quem ia ficar na loja para vender. Um dia era eu, um dia era minha irmã, um dia era uma prima minha, um dia era minha mãe, outro dia era minha tia, não sei o quê. E aí deu errado, por vários motivos. Não é achar culpado, deu errado porque a gente não se planejou, entendeu? Porque a gente não se planejou. Se a gente se planejar, as coisas acontecem. É sempre 100% do que a gente se planejou? Não. Existe uma margem ali de 10, 15% que é possível dar errado. Como uma pesquisa de Ibope para política lá, né? Se você ouve a política lá, eles falam, com 5% de margem de dinheiro para cima ou para baixo. Então você tem que ter noção dessa margem. Você tem que ter isso. Então, o importante para a gente ser empreendedor é, saber o que eu quero fazer. Né? Não só um sonho, né? Ele nasce de um sonho, mas o que eu quero fazer, porque eu preciso fazer, por algum motivo a gente precisa fazer. Mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro. Então tá. Então acho parceiro dos teus negócios, entendeu? Só que daí você precisa ser líder. Como que você vai convencer ou fazer uma pessoa entrar no teu negócio? Entendeu? Como você vai fazer uma pessoa acreditar no teu negócio? Aí você precisa ter caráter, porque o líder precisa ter caráter. Eu anotei aqui, eu ia falar, o líder precisa aprender a cuidar dos outros, entendeu? Então como que você vai convencer eu, José Guilherme, a entrar no teu negócio? Se, cara, eu sei que você deve pra todo mundo, entendeu? Como que eu vou? Falar assim, não, vamos investir aqui, cara. Você quer entregar marmita aqui, eu tenho minha moto aqui, no meu horário de almoço eu trabalho em casa, eu vim aqui e vou entregar pra você e não vou fazer esse negócio acontecer. Se você não paga suas contas, por exemplo, entendeu? Se você fala pra mim uma coisa e fala pra outra pessoa outra coisa, né? Então, sobre empreendedorismo é isso, a gente precisa ter claras as coisas, ter objetividade e, por fim, é assim, se não fidelizar cliente, se você não tiver cliente, você não é ninguém. Gente, eu tenho um piti aqui, inclusive em Almirante Tamandaré, Tranqueira, quem não é daqui, de ser mal atendido nos lugares, entendeu? Cara, a Leite sabe muito bem que eu falo. O João lá postou lá, a Amazon demorou 20 anos para ter lucros. Perfeito, é isso, entendeu? Mas o cara sabia o que ele queria, ele sabia onde ele queria chegar, entendeu? E aí, assim, se eu não atender os meus clientes, como que eu vou prosperar, entendeu? Como que eu vou crescer se eu não atender meus clientes? E aí, clientes assim, pra quem me conhece, eu sou tímido, cara, eu me acho tímido, entendeu? Eu tenho dificuldade de fazer amizade com as pessoas, essa resenha, sabe? A Sofia, por exemplo, é o oposto de mim. Vou dar um exemplo da Sofia. A Sofia, ela para aqui, ela pergunta o nome, ela descobre tudo sobre você. Cara, 5 anos.
Eu se sentar do teu lado desconhecido, o máximo que eu vou fazer é o que o curitibano faz. Ou tá frio, ou tá a empresa que eu trabalho, tem muita gente fora, ele fala, cara, ele chega lá, é um dos rapazes que ele chega e fala, John Lennon, não sei se ele tá assistindo, mas ele chega e fala, ó, esse daqui é o curitibano nato. Você cumprimenta o cara e ele olha pra você. Pronto, acabou, não tem conversa. É o curitibano nato. E realmente. É exatamente sobre isso, entendeu? É assim, ó, como a gente vai cativar as pessoas para trazer essas pessoas a comprarem da gente e com que elas tragam outras pessoas. Aí eu vou dar um exemplo assim. Hoje você comprou um lanche que tá comum aqui, eu vejo no WhatsApp aqui, o pessoal vendendo lanche à noite aqui, né? Aí você vai lá e compra um lanche. Se você gostar muito do lanche e for bem atendido, quando você reunir teus amigos aqui no teu estúdio ou algum parceiro de negócio e vocês ficarem com fome, você vai lembrar de quem? Você vai lembrar dessa pessoa, dessa empresa que vende lanche e que você foi bem atendido, que o sabor era bom, a qualidade era boa. Então você vai falar, cara, vamos pedir ali e tal, que ali é legal. Agora se você tá com teus amigos aqui, com os teus clientes aqui, com os teus parceiros de negócio aqui, e você foi mal atendido por essa empresa, você pode até pensar em pedir lá porque você não tem opção. Mas não vai ser a primeira opção. E aí, digo mais, você vai perguntar pros teus amigos assim, cara, a gente podia comer alguma coisa, aonde a gente come? Porque o líder ele faz assim, o líder já te direciona, né? Você fala assim, cara, estamos com fome aqui, vamos parar fazer um lanche, ou vamos executar os negócios aqui e fazer um lanche, mas aqui, ó, eu tenho uma pessoa que vende aqui, é bem legal, o lanche dela é top, vou pegar dela. Né? O líder já faz isso. Ou não, cara, você não tem confiança nessa empresa, nessa loja, aí você vai falar, galera, alguém indica algum lugar legal aí, não é isso? É isso que acontece. Vai perguntar. Você vai perguntar, você vai abrir que nem espaço, você falou, né? Você vai... Primeira coisa, você vai tentar... Você vai uma vez ou não tem onde ir. É o único lugar. Isso. Você até pode repetir, mas por falta de opção. Só que o problema de você repetir é que você não indica. Você fala assim, cara, eu sou obrigado a consumir esse produto, mas eu não indico, entendeu? Se alguém vir perguntar pra mim, não é a primeira pessoa que vai me indicar. Não é essa empresa que a gente vai indicar, entendeu? Então, fica assim de insight. Pra você ser empreendedor, você precisa tratar bem as pessoas, entendeu? Você precisa tratar bem as pessoas. Eu lembrei de um exemplo aqui, Shell. Eu vou falar pra vocês na faculdade. O professor contou uma história assim. Ele estava falando sobre marketing. O João aí que gosta de marketing aí bastante. Ele falando um exemplo de vida real, né? Lá não lembro de qual empresa. Ele falou assim, cara, teve uma vez, eles ligaram pra uma lanchonete, era um restaurante chinês que servia yakisoba. Né? Todo mundo manja o que é yakisoba. E aí, cara, como ele é de marketing e tal, ele conversou com a atendente ali, era por telefone, hoje é por WhatsApp ou por aplicativo, mas antes era no telefonão, né, galera? E aí disse que ele ligou lá, e aí fez o pedido, e no final ele quis fazer uma moral, né? Porque trabalha com marketing, a gente sabe como que é, né? Ele, então tá, capricha aí, porque esse é o melhor yakisoba que tem na região. Aí ele contando pra gente, que a atendente falou assim, não, senhor, o senhor errou. O melhor yakisoba é da lanchonete, do restaurante e tal. E ele, tá bom, né? Só cortou o assunto com a mulher. Só que você imagine, se você não for teu cartão postal, se não for teu cartão de visita, é a menina do restaurante que tá me indicando outro restaurante como sendo o melhor. Olha que absurdo. E isso acontece todos os dias. Internamente acontece, cara. Se eu for na loja e sou mal atendido, você até pode voltar na loja, mas você não indica a loja. Porque você não tem opção, você compra nela, mas você não indica. E aí você pensa duas vezes antes de comprar nela, você vai olhar e falar, tem outra opção? Reflitam vocês aí que estão ouvindo a gente aí. Se isso não é verdade, se você for mal atendido num lugar, você tem resistência em voltar naquele lugar. Você volta por falta de opção, mas você tem resistência. E aí mais, você não indica. Então assim, o empreendedorismo, ele vai muito desse atendimento. E aí a tua pergunta inicial lá era, todo mundo pode ser empreendedor, todo mundo pode ser empreendedor. Como ser um empreendedor? Precisa ter esses pensamentos. E aí eu volto a falar que o João conhece bastante do Sebrae. Ó lá, perfeito, ó. O João é de marketing, cara, ele domina, ó. Fora que fidelizar no cliente é mais fácil e barato do que captar um novo cliente. E eu digo mais, o João me deu um insight aqui que eu tô falando aqui. Que eu ter um cliente fidelizado no meu negócio, cara, ele é o melhor marketing. O meu cliente, ele é o melhor marketing que eu tenho. É o melhor marketing. Porque a hora que você estiver na tua reunião e alguém perguntar pra você, cara, eu queria fazer um lanche, tem onde pedir? Você vai falar o quê? Você vai falar daquela loja, daquele restaurante que te atendeu bem, que é top, que não sei o que, entendeu? Se a gente tiver muito duro, você até pode pensar no preço. Mas em geral você pensa na qualidade do produto e no bom atendimento, entendeu?